Saudações jurídicas, sou Francisco Egito, estou aqui como mediador e organizador do podcast Ação Jurídica. E hoje temos aqui três grandes colegas advogados atuantes na área criminal, que vão trazer para vocês uma visão ampla sobre a advocacia criminal, todas as suas potencialidades e todo o caminho, né, que o advogado criminalista pode traçar para ter êxito, sucesso profissional e desmistificar muitas questões. Então, deixa eu apresentar aqui meus convidados. Nós temos aqui hoje, queridíssima Andréa Perazzoli, fundadora da Perazzoli Advogados Associados, secretária-geral da Anacrim Nacional, grande líder aqui da nossa advocacia niteroense, tá? Pessoa próspera, generosa, amiga. Tenho aqui também Melissa Feitosa, vou brincar com ela, porque eu não sei se pode brincar com criminalista, mas é a nossa formiga atômica. Ela é a mulher que faz. Advogada criminalista, professora de Direito Penal e Processo Penal, atua na Anacrim, Rio de Janeiro e Niterói, como presidente de comissões de eventos e membra de áreas da área penal imobiliária e segurança pública. Na OAB é coordenadora, delegada e professora com foco em prerrogativas e valorização da advocacia criminal. Ao meu lado, Diego Juliar da Silva, também advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal e membro da Anacrim. Queridos, uma fala assim inicial, né? A André aqui já esteve com a gente, já também mediou o programa, né? Melissa não conseguiu vir, né? Eu deixei ela agendada ali, você vem, você tem que falar com a gente. Aí ela realmente está voltando aqui hoje, né? E o nosso amigo aqui está pela primeira vez. Queria que vocês falassem para alguém que não é da área criminal, né? Eu sou da área do direito imobiliário, condominial, né? Advocacia full service em geral, extrajudicial. E aí, quando a gente escutava assim, um criminal, tinha sempre um olhar assim, poxa, como é que é lá, né? Será que é perigoso? Será que ganha muito? Será que é muito difícil atuar nessa área? Porque dizem, pelo menos na universidade, que o advogado ele namorava com o penal e casava com o É civil, né? Mas verdade, vocês é. casaram com o penal. Perazzoli, minha querida amiga, como é que é essa área de atuação? Faz uma fala geral, na sua experiência, sua formação, por que que você optou? Depois todo mundo faz essa primeira rodada e a gente entra nas perguntas. Maravilha. Bom, primeiro é uma honra, um prazer estar aqui diante de pessoas tão queridas e eu fico muito honrada e muito orgulhosa. É um dia que eu tiro para me dedicar a essa reunião e a esse podcast. É, Estar aqui para falar sobre direito criminal, ele não é um desafio, é uma conversa, é um bate-papo, mas é muito engrandecedor para nós que atuamos na área. Porque o resultado do trabalho, que é o que move toda essa máquina, né, da área criminal. Você lida com o humano, né, com a dor, com o sofrimento, e você lida com o resultado. Então, eu acho que o mais gratificante da profissão é saber que você lutou, mostrou uma tese e conseguiu salvar, né? Vamos falar popularmente falando, salvar e libertar e trazer de volta para a sociedade aquela pessoa que foi marginalizada, né, que foi excluída da sociedade. Então, esse para mim é o principal objetivo. É buscar tirar, pegar um jovem que iniciou uma vida e já começou já na área criminal, no processo criminal e acaba trazendo esse retrocesso, né? E chega nas nossas mãos e fala, puxa, quanta coisa que tem ainda pela frente, então está nas nossas mãos resolver. Com relação a áreas que estariam diversificadas, né, diversas áreas diferentes da área criminal, eu tenho um dos meus maiores, vamos dizer assim, prazeres da minha profissão é lidar com outros profissionais e de outras áreas. E a gente sabe que, no fundo, acaba tudo voltado para A gente essa se troca, completa. não é verdade? Para essa troca. Na sua área, nós sabemos que existe, nós descobrimos e sabemos que existe também criminal, então nós podemos fazer Poxa, essa na condominial é só o que há, né? Dentro dos imóveis, é, tem um curso para ser lançado agora com uma colega criminalista. A gente foi conversando tanta coisa, né? Vai além de calúnia, injúria e difamação. Mas Violência muito além disso, doméstica, violência doméstica, uso de drogas ali, até improbidade direito administrativa, ela citou tributário também. cai ali porque também, a aí, penal obrigação tributário. vamos dizer assim, do advogado, vou falar dentro assim, bem popular, né? Da obrigação do advogado da área imobiliária é orientar, né? Isso aí. E aí, muitas Prevenção, né? vezes,
É prevenção. Mais consultivo, mais assessoramento, porque quando resolver dá o problemas, regularizar, né? Então, às Condominial vezes, também, assessorar a gestão. o síndico não tem conhecimento, né, da quantidade de desafios, de obrigações que ele tem. de desafios que ele pode assumir, né, dentro dessa condição de síndico, enfim. Uma das grandes dificuldades do síndico é entender que ele responde por improbidade administrativa, né, que é um crime grave, enfim. Omissão. Aquela ata, né, que a pessoa transcreve e que aparecem coisas ali ou somem coisas ali, né, é um documento e também existe ali uma responsabilidade, né, existe uma repercussão criminal também em cima, enfim, tudo esbarra, né, no criminal. Todos têm um pensamento, eu acho que a sociedade nossa é uma sociedade hoje muito violenta, muito corrupta, e todos têm aquela questão de fazer justiça, de punir. E aí, quando a pessoa está envolvida num processo, ela já sofre um pré-julgamento. Ainda mais em crimes, né, mais ligados à mídia. Mas quando você está do outro lado, né, ou como advogado, ou até como parte, e você está num processo que não há ampla defesa contraditória, você verifica realmente a importância da advocacia, a importância das prerrogativas. Acho que esse é um ponto importante. Melissa, nossa querida formiga atômica comunicativa, mulher de iniciativa e energia, criminalista aguerrida. Fala um pouquinho pra gente como é que foi sua trajetória, como é que você entrou na área criminal. Conta um pouquinho pra gente da sua vivência nessa área. Obrigada, Francisco, pelo convite, primeiramente. Agradeço muito por estar aqui contribuindo. Doutora André Perazzoli, que é sensacional, é parceira de trabalho, assim, que adianta a vida, ninguém atrasa a vida de ninguém. A área criminal não existe competição, tem cliente para todo mundo. É um prazer conhecer o doutor Giliardi aqui, que caramba, vou falar para você, tive muita troca de experiência, a gente aqui, cada um está numa fase da vida, né? A gente estava explicando, eu atuo exclusivamente na área criminal há 9 anos. Eu ia brincar com ela, falar assim, ela que é recém-formada, só um ano, cara de menino, né? É verdade. Cara de menino, né? Isso que eu ia falar, porque quando eu comecei, eu era a estagiária do meu escritório, porque o cliente chegava e ele queria falar com a doutora Melissa Feitosa e eu recebia, e aí eu saía com toda a educação, dava o bom dia, boa tarde, saía da sala, voltava, sentava, prazer, doutora Melissa Feitosa. Era assim que Comigo eu fazia. acontecia algo parecido. Ao telefone, a voz era muito grave e tal, não sei o quê. Marcava a reunião, a pessoa chegava lá, na época não tinha barba, e lá se vão 20 anos. Aí imaginava assim, senhor. Francisco Egito. Egito, múmia, faraó, pirâmide, coisa antiga. Aí vi um garoto novo lá e falei, mas eu falei com o seu pai. Falei, não, falou comigo mesmo. Assim mesmo. Uma vez eu tive uma estagiária no escritório que ela era mais velha do que eu de idade, né? E ela era advogada e eu era estagiária, só pela questão de etarismo. Então, a gente enfrenta muito por ser mulher, pela questão de idade. Eu digo na advocacia criminal, porque a advocacia criminal é confiança. Você nunca vai ter um cliente do nada, vai te procurar. Não, vai ser indicado por alguém. Alguém que conhece alguém que você é boa naquilo ou você é bom naquilo. Então, o começo de carreira sempre é difícil. Você acaba tendo que fazer de tudo. Aí você se especializa numa área e escolhe aquilo. Foi o que eu fiz há 9 anos, especialista criminal. Só faço isso. Eu não sei fazer pedido de pensão, não sei fazer nada além disso. E depois eu fui me especializando no que mais surgiu, que era a audiência de custódia e as idas à delegacia. Que isso é muito importante também. Até é um nicho diferente do comum. Porque são coisas rápidas, porque eu tenho um filho de 9 anos e não dá para ficar muito presa ali, porque se você sentar se você sentar com um notebook e começar a escrever, ele quer assunto, ele quer falar, ele quer conversar. Então não dá para perder muito tempo. Ou você faz um tribunal do júri e ganha um bom dinheiro e fica um tempo ali tranquilo, que você pode se dedicar somente àquilo. Aí eu fui pensando naquela cabeça de jovem advogado, o que eu ia focar. E aí comecei a focar nas coisas rápidas. Audiência de custódia, delegacia. Isso trouxe relacionamentos. Aí você falou, a formiga atômica. Quando a gente está num ambiente, a gente faz amizade, acabou, era tudo que você precisava. Deixa eu pegar um gancho com isso. Nós que conhecemos a Melissa, vemos nela, né, um perfil muito comunicativo e simpático. Ao mesmo tempo, eu vejo em você uma seriedade, uma firmeza que compatibiliza esse lado. Você, quando entrou na advocacia, você tinha essa questão de querer ser mais firme, mais assertivo, ou foi meio que uma imposição para que você pudesse ser respeitada? Vamos nessa. Essa aí já respondeu tudo, né? Caraca, isso é perfeito que você perguntou. Sabe por quê?
eu sempre fui de muito sorriso, de sorrir muito. E mulher sorrindo muito é muito mal interpretada. Então, uma vez, numa delegacia, conversando com um inspetor, ele falou para mim, não é a todo lugar que você vai sorrir. Não é a todo lugar que você vai falar de qualquer jeito. Isso é um inspetor me ensinando, pro dia a dia da vida. Ele falou, olha, seu sorriso é muito bonito, mas tem lugares que você não pode sorrir. Se você sorrir num presídio, o preso vai achar que você está de graça com ele. Se você sorrir dentro de uma delegacia de forma gigantesca, o policial vai achar que você está dando mole para ele. Então, se imponha nos momentos que tenha que se impor. E seja como você é, nos seus momentos normais. Então, tem momentos e momentos. Doutora Andréa Perazzoli, você conhecendo ela dentro do escritório, fora do escritório, nós somos mulheres, a gente tem que ser... Botar uma capa, é isso? Se blindar? Eu acho que é isso. Mas eu Máscaras aprendi sociais, né? isso, eu aprendi isso na delegacia, que eu não podia ser a Melissa. Tanto que as pessoas brincam comigo, me chamam de doutora Sorriso, porque onde eu chegava, na época da pandemia, que tive que usar máscara, cara, era horrível. Perdeu parte da identidade. Perdi. Muitas pessoas não reconheceram por causa da máscara tapando. Então, assim, fui aprendendo, ele falou isso pra mim. Então, aquilo que você falou, eu fui praticamente forçada a ter um outro tipo de comportamento visual. Vestimenta, em casa não, short, camiseta e fica à vontade. Eu Agora, acho que a Andrea falou alguma coisa também com base nesse recorte. Pois é, eu ia puxar isso. O que acontece? Existe uma formalidade que nós temos que Isso fazer, aí. porque a gente está lidando com valorizar o nosso o trabalho. nosso bem, um bem maior, né? Então, essa formalidade, ela faz parte mesmo do nosso trabalho. Mas, por exemplo, eu vi o doutor Diego atender. O doutor Diego atendendo assim, de uma segurança, de uma firmeza, isso, né? que eu... que incorpora o advogado. Não, É só botar a roupa. E faz... É igual Armadura, Superman. é É igual armadura. Superman, é só botar a roupa. faz exatamente isso, mostrar a segurança do conhecimento, a segurança do atendimento, né? E diante de uma fragilidade, que foi um procedimento bem complexo, né? Aquele Sim. que você trouxe. E eu falei, então há uma diferença no atendimento. Olha, há uns 30 anos atrás, quando eu era estagiária, eu me lembro das advogadas criminalistas, elas eram, não vamos dizer assim, generalizando não, mas elas eram mais, vamos dizer assim, mais... Pareciam que elas queriam mostrar uma segurança da profissão que chegavam a ser masculinizadas, sabe? Quase Não, aí truculenta, né? não, aí tira a nossa Truculentas, personalidade E feminina. eu falava, quando eu iniciando a minha carreira, eu falava assim, gente, eu não vou ser assim. Eu vou ser criminalista do jeito que eu gosto de ser. Sim. Como uma mulher que sabe falar, que uma Isso. mulher com a sua própria delicadeza, né? Sem precisar você trazer nenhum tipo de... nada de formalidade, de formas truculenta de fala. Chega a ser vulgar, tem alguns palavreados pra gente poder se eu via reportar. Acho que esse desafio da mulher em geral. Tenho amigas geral. de outros estados, e salvo engano, no Rio Grande do Sul. Eu conversei com mais perceptivo no Rio Grande do Sul. Conversei com elas e falei, poxa, todas vocês aqui têm essa firmeza e tal, e elas me falaram que o gaúcho ainda é muito machão. Muito, né? E aí elas têm Que que se problema. impor mesmo, né, para que elas consigam ter espaço na sociedade. Ainda é cultural ali, esse verdade, perfil, né, gauchesco, é bem interessante. Foi até interessante o que foi falado, porque uma vez um cliente, né, ele quis trocar sua advogada, que eu conhecia quem estava antes, que era uma pessoa brilhante, porque ele estava respondendo por um crime de violência doméstica e na cabeça dele uma mulher não ia querer defender ele, como se ela não tivesse uma olha. atuação por uma questão Pelo social. contrário, traria uma visão Exatamente. diferenciada. Uma mulher defendendo, E- senão que ela mesma acredita que ele não fez. Um Exatamente. exemplo, né? E essa questão da postura que a doutora Andréia falou, e também da vestimenta, é porque quando a gente trata sobre a questão criminal, a gente está tratando sobre os bens maiores, ao meu ver, né? Uma isso questão aí. sobre vida Uma e dignidade. liberdade. Então, você tá numa posição de um desespero, de uma situação em que você até futuramente vou citar, né, a questão do que me fez me apaixonar pelo criminal, né? Mas você está diante ali de um Estado, um juiz sentado lá de um promotor, como se tivesse 2 contra 1, e você está numa situação, e agora? E você vê alguém que te passa segurança, uma vestimenta, e o corpo como um todo ele Corpo fala, fala. né?
Por exemplo, se você chega e encontra um advogado que ele tá com uma barba mal feita, que ele tá com umas coisas rasgadas, ele vai pensar, poxa, ele não Imagina, se tem ele não cuida cuidado dele nem mesmo, com ele, imagina a minha imagina Como com é a que minha vai vida, com a minha cuidar? liberdade. Então, Desleixado. essa questão sim. de postura vai de tudo, vai da vestimenta, vai da fala Isso. e o principal, sobre a questão do seu posicionamento e conhecimento. Você tem que passar segurança. Então, tem uma dica que eu deixo aos novos advogados, quem quer entrar nessa área, fale com certeza. E uma outra dica, esteja em mesa com pessoas que possam acrescentar à sua advocacia. Isso é muito importante, isso não é nenhum tipo de vergonha, ou tira algum tipo de mérito seu, porque é nesse momento que você tem uma troca de conhecimento e você nunca tem um conhecimento pequeno a ponto de não poder Exatamente. acrescentar e nunca tem um conhecimento tão grande a ponto de não poder receber um conhecimento de alguém. É isso mesmo. E finalizando a Nós, rodada de sem te apresentação, cortar, nós somos os oncologistas do direito. Imagina a Oncologia, isso daí eu medicina. não conhecia, não. Imagina a boa medicina. metáfora, hein? Nós somos os É oncologistas o do que lida direito. com o Porque câncer. quem chega já está com a morte garantida praticamente na cabeça dele. Que quem descobre que está com câncer, qual é o pânico logo? Vou morrer. É. Então, quando você chega com um cliente criminal, o que ele pensa? Estou preso, acabou minha liberdade, acabou minha vida. Então, eu sempre falo, nós somos os oncologistas do direito criminal. Finalizando a rodada inicial de apresentações, fala um pouquinho da sua trajetória, né? Quanto tempo de advocacia, por que você entrou nessa área, o que motivou você a ingressar na área criminal? Então, eu estou há 2 anos atuando estritamente, unicamente na área criminal. Eu tinha uma atuação pretérita, né, que não era uma área civil, porque eu tinha uma sociedade com uma pessoa que tinha aquele preconceito, né, com o criminal. Dizia que era muito perigoso, que em determinado momento eu seria morto, que em Tinha determinado receio, né, momento, que aqueles pudesse receios, respingar. alguém Na vai família. metralhar o seu escritório, são coisas assim que a gente ouve e são alguns receios que são naturais das pessoas que não atuam na área, né? Algumas pessoas. E só que sempre foi minha paixão, né? Eu quando me formei, né, dentro da minha formação, eu não fui um aluno aplicado, não fui um aluno aplicado no primeiro momento, mas eu li um livro que mudou a minha mente, né? Que foi As Misérias do Processo Penal. E a figura do advogado criminalista ali é uma figura de uma pessoa que está do seu lado quando a sociedade vira as costas Isso para aí. você, É. quando às Isso vezes aí. quando a família vira as costas para você. E eu me imaginei naquela situação, né? Quando você se põe naquela situação, eu falei assim, cara, se eu tivesse uma situação como essa, eu gostaria que existisse alguém Tão que pudesse preocupado ser comigo. essa figura para Isso mim. aí. E eu pensei, por que não eu posso ser essa figura na vida de alguém? É, Então fazer essa diferença, né? eu decidi ir para essa área criminal, assim que eu terminei a sociedade, e eu decidi ser essa diferença, esse ponto de esperança na vida de quem se encontra nessa situação, que a gente sabe que a partir do momento que você é denunciado, a partir do momento que você está dentro de uma investigação, socialmente você é. Vou pegar o gancho, então, olhar social sobre o advogado criminalista, né? E aí todos vocês, né, respondam e construam com a gente essa resposta coletiva aqui, né? Por que o advogado criminalista ainda sofre preconceito, né? E também como desmistificar a ideia que o criminalista ele defende bandido. E se vocês já passaram por julgamentos pessoais por atuarem na área criminal? Poxa, Melissa, você pegou lá um bandido, um enjeitado pela sociedade, um execrado, enfim. Que eu costumo falar sobre isso. Geralmente o advogado ele é confundido com o bandido. Não, suposto autor do fato, queridos. Então, assim, você não é aquela Tô pessoa, aprendendo você hoje muita está coisa aqui. defendendo o direito, a ampla defesa e o contraditório, a dignidade, a constituição, a vida civil daquela pessoa. Então, não foi você que cometeu, você está defendendo o direito daquela pessoa, a dignidade. E, assim, a questão de ser confundido, de atuar, e de ter esse sentimento, como o Diego falou, influencia muito. Olha, é surreal a questão da a gente é incrível. Eu não sei expressar o que eu sinto. Ontem eu fui chamada no meio de uma reunião para cumprir um flagrante. E eu falei, poxa, esse cara não vai sair. O crime que é
Não é nada com violência, com grave ameaça, nada disso. Só que em 2023 teve uma alteração no Código Penal. Então, queridos, não tapem a placa do seu automóvel ou da sua moto. Sai nem na Crime custódia. inafiançável, você vai para audiência de custódia. Não tem jeito, não tem para onde correr. Coitado do homem, estava sentado, lanchando na moto, mas estava com a placa tapada. O guarda municipal pegou. Então, assim, foi conduzido. Eu estou sendo conduzido, meu Deus do céu. Tá preso e muito preso. Eu sou muito honesto. Ai, você tem que se posicionar. Eu sou muito honesto, acho que por isso que eu não morri ainda. Porque eu falo para as pessoas. Ainda? Aí, Ainda nem vai. Deus que sabe a Você alinha hora. a Mas eu expectativa tô do falando, cliente. não né? é? Eu falo para ele, ó, você tá preso e muito preso. Não sai. Você quer mesmo que eu vá e fazer o quê? Ele colocou uma frase importante, alinhar a expectativa. Né? Isso. Expectativa, espetáculo, espelho, prefixo, spec, olhar adiante. Se você traça um cenário real para a pessoa, Isso. sem Ela promessas, não vai se frustrar. mirabolantes, né, sem expectativas, Isso. sem nada muito deliróide ou surreal, você está conduzindo ela para a realidade. Eu acho que Isso. esse é um ponto importante. Eu sempre trabalhei dessa forma. É Dá aquele assim, é choque, assado. ele veste É. aquilo ali, ele se entende no que está acontecendo. Aí mesmo assim ele falou, não, mas eu quero que você venha aqui, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, aí fui explicando a história para ele, o que que era o que ele tinha feito, mesmo sem ele saber o que ele estava fazendo, porque o que aconteceu ele não tinha noção. Porque antigamente isso era normal, todo mundo tapava e para não pegar uma multa num radar, e não dava em nada, dava no máximo um GCRIM, no máximo, uma multa. Até vendia na internet um que colava, né? Que era um imã. Nossa! É uma E loucura. aí tinha uma época que ficou grosseiro, até com fita isolante. Mas assim, e eu acredito até que essa alteração de 2023 foi para coibir esses acontecimentos, essas clonagens de placa de carro, de tudo, que antes não E a tinha própria placa. violência, né? Isso, não tinha proveniente placa, da- a alteração. Da motocicleta, dos Isso. assaltos. Então é uma maneira de reduzir. Essa né? alteração incluiu placa, que era uma coisa tão corriqueira do dia a dia, que as pessoas faziam tanto. Ele achou que podia fazer, por desconhecimento da lei, aconteceu isso com ele. Eu tentei o máximo possível não ir, porque eu não. Aí da delegacia a gente cobra, né, doutor Diego? Né, doutora Perazoli? Eu falei, irmão, Nada mais justo, é né? Faz X, parte do trabalho. é X pra ir aí. Você não vai sair. Ele, mas mesmo assim eu quero. Eu falei, então tá bom, eu vou. Fui. Cheguei lá, um homem de 1,90 e pouco, faixa preta, chorando. Chorando muito. Não consegui nem mais falar de dinheiro. Porque você vê a pessoa desmontar. E você vê que ele tá perdendo um filhinho pequeno e tal, não tava fazendo nada demais na cabeça dele. Acabou de sair um bandido aqui na frente, Melissa. Ele roubou. Eu Sempre tô essa aqui dentro. comparação, Aí eu falei, né? calma, cara, ele não roubou, ele furtou. Então, assim, você não sabe o que tá acontecendo na vida do outro, mas infelizmente o crime que supostamente estão te acusando, suposto ou todo fato, sempre, tá? Advogados e advogadas, nunca é Presunção de inocência. presunção de inocência. Então, o suposto crime que estão te acusando, você tem que entender que na lei já prevê essa mudança. Então, é inafiançável. Eu não vou discutir com o delegado. Vai lavrar o flagrante, a autoridade coatora vai remeter para Benfica, vai passar pelo IML, fazer exame de corpo de delito, e vai passar pela audiência de custódia em até 24 horas. Às vezes, ocorre um pouquinho de protelação por conta de feriado, de condução, de horário. Às vezes a pessoa é presa de noite, tem que ser conduzida no dia seguinte, porque não há condução à noite. Então tem todo. Pô, choveu, o cara tá molhado dentro da cela, com a roupa toda molhada. E aí você fica com pena, cara. Foi até interessante que você falou sobre a questão do desconhecimento na lei, né? Eu tive um cliente que ele foi acusado da questão do stalking e ele tratou exatamente, mas eu só fiz, que era uma questão da medida protetiva Nossa. e a ideia dele era se desculpar, pedir para voltar no antigo relacionamento. Ele só procurou E ele demais. falou assim, não, mas eu só fui conversar. Ai, Falei só- assim, mas havia uma medida protetiva, você está ali numa questão de um crime de desobediência, você está ali E o 24A, descumprindo, inclusive há uma previsão para o descumprimento nesses Isso. casos. Ele, não, mas eu só, e a gente tem que lidar com esse só, e a questão da expectativa de falar assim, olha, não é eu só, a partir de agora sim, a lei vê as coisas assim, o judiciário vê as coisas assim, e a gente vai ter que jogar esse jogo, e as regras são essas, e é esse o caminho. É por Vamos isso, seguir esse Diego, que a caminho? gente não morre. É por isso. Pela Exatamente. honestidade. É sério. A gente Doutora não pode ser Andréa adorou. desonesto. Se a gente enganar o nosso cliente, você não acha que vão metralhar o seu escritório, não? Nunca.
nunca isso pode acontecer. O advogado Não. criminalista, ele tem que ter papo reto e não fazer curva, não é isso que eles falam? Ué, mas é verdade. Não, tem que lidar com a realidade e tem que Isso. ser objetivo, olho no olho, dizer. Não, Primeiro não. passo, eu acho que para ser um bom criminalista é estudar. É. Porque tem muito criminalista que diz que é criminalista e nunca estudou. Só simplesmente entrou na área. E fala, sou advogado criminalista. Então, acho que antes de você dizer que é advogado criminalista, você precisa estudar. Eu só fazer fui uma dizer que eu pós. era criminalista depois que eu me especializei na área Sim, criminal. Aí eu isso. falei, eu sou criminalista. Porque aí Por isso você que eu tenho só 9 tem, anos. eu não conheço nada, mas absolutamente nada, de uma área civil, porque eu nunca estudei nessa área. Mas a área criminal, eu me especializei e fui galgando, terminei mestrado. E assim a gente vai buscando conhecimento, né? Criminalista é isso. Civilista, em outras áreas é da mesma forma. Um especialista A em gente área... citou aqui a questão do oncologista do direito. Se você está com problema no coração, você vai aonde? No cardiologista. Se você está com problema no seu pé, você vai no ortopedista. O cardiologista vai cuidar do seu pé? Cara, ele vai te dar um remédio para dor, mas ele vai mandar você procurar o ortopedista. Aí, como que uma pessoa que tem um problema criminal... Você fez uma pergunta maneira que eu esqueci de responder. Por que o advogado, né, sofre preconceito na sociedade, o criminalista? E como se desmistifica a ideia de que defende bandidos? Não, tem outra que você perguntou. Você fez 3 perguntas. Fala a outra. E se vocês já sofreram julgamentos pessoais por atuar na área criminal? Esse, por exemplo, é estupro de vulnerável. As mulheres, elas são muito atacadas e os homens também, advogados, que defendem esse tipo de caso. Questões éticas, eu só pego isso, eu só pego aquilo, cada um tem um jeito de trabalhar. A gente estava conversando, eu e o Diego, antes, a gente falou sobre vários crimes, sobre várias ideias, como desmistificar isso. Primeira coisa, você se impor com estudo, técnica na hora de falar. Uma coisa é a gente ter esse bate-papo entre a profissionais, falando para pessoas maravilhosas que estão em casa nos assistindo, no escritório, no carro, tudo quanto é lugar. E outra coisa é você sentar numa mesa de reunião e fazer uma reunião com alguém, ou atender lá no presídio, ou na janela do porquinho, na delegacia. Então, assim, para desmistificar. Mais uma que eu tô aprendendo, janela do Janela porquinho, do depois você me porquinho. chega. Não queira conhecer o Nome porquinho. feio, né? Não queira. É o popular, né? Igual Nome cama, feio e real, a cama é. no presídio é comarca. Então, a minha comarca é aquela ali. Então, tem uma linguagem própria para cada coisa. E a gente, que é criminalista, a gente tem que saber. Porque quem se aventura na área criminal, uma hora vai se ferrar. Então, tem que... Eu não sou do direito imobiliário. Eu vou indicar quem? O meu amigo que é. E pronto, façam parcerias. Quem está começando agora é generalista, faz todas as áreas. Eu peguei uma pessoa para ensinar, sou professora também, como você mesmo falou. Ela era trabalhista e pegou uma ação no GCRIM para fazer. É muito fácil, é GCRIM. Rapaz, ela fez um negócio tão extraordinário que eu fiz uma chamada de vídeo para ela na hora. E eu não gosto nem de falar no telefone. Quando eu fiz a chamada de vídeo, eu falei, pelo amor de Deus, o que você fez aqui? É a vida da pessoa que tá na tua mão, cara. Isso. Não faz isso não. Isso aqui não é assim não. Não é assim que se faz, não é assim que se escreve. Mas na maior tranquilidade, ensinando, mas ao mesmo tempo mostrando para ela a importância do que ela estava fazendo. Não que as outras áreas não sejam importantes. São sim. Trabalhista é muito importante, a dignidade da pessoa, aquele dinheiro que a pessoa não recebeu, aquele acidente de trabalho, aquela, às vezes, invalidez e tal. Previdenciário também, é o sonho da pessoa se aposentar, mas a liberdade da pessoa é algo surreal. Eu acho que o primeiro patrimônio que a gente tem para guardar é a vida. Então, a Se dignidade... você para olhar, estão todos esses aí no artigo 5º Aí. da Constituição do Caput, né? Liberdade, saúde, vida, propriedade. Minha área é patrimônio e propriedade, né? Mas realmente todas essas áreas aí têm repercussão direta Vida e na liberdade, saúde e É no isso aí. patrimônio da pessoa. É isso aí. Não tem como. E talvez até o patrimônio, né, mal resolvido repercuta no outro lado. São bens jurídicos fundamentais. Como não ser confundido com o suposto autor do fato? Se impondo. Sendo técnico, a ponto de explicar o caso, já tem Globo, na Record, em vários jornais representando a instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, e representando também a minha advocacia pessoal. E quando você faz isso, a pessoa fala, caramba, realmente ela sabe o que ela está falando, ela tem técnica, não tem nada a ver bandido, advogado de bandido, não. Sabe por quê? Diego, você tem carteira de motorista? Tem.
Aí você sai, Deus livre e guarde, nunca vai acontecer. Você sai daqui e comete um acidente de trânsito e uma pessoa vem a óbito. Você é bandido? A depender de como isso vai ser noticiado na cabeça de muitas pessoas, eu já sou. Eu já sou, Já está independente de qualquer coisa. Você entendeu, doutor? Você pode ser um bandido. A sociedade te julga como bandido. Eu tenho uma dica que eu dou às pessoas. Acidente de carro, vai para o hospital, tá? Que aí você vai ser figurado como vítima. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Mas Vivendo e aprendendo. É porque no RO, André, a primeira coisa que se faz é ver quem é a vítima e quem é o autor do fato. Vai para o hospital. No seu exercício de advocacia mais longevo, né, que o da Melissa, o do Diego, você já teve algum caso assim mais relevante de midiático que, né, você teve exposição Muitos, né? demasiado, enfim? Eu tive muitos, muitos. dona. Mas eu tenho uma reserva muito grande de não expor, de não dar entrevista. Ela é delicada. Muito. E aí é o ponto de eu estar ali no plenário e o repórter me chamar, vem aqui falar sobre isso. Eu falo, não vou. É a vida dele ali, sentado, algemado, que está em jogo. Não é a minha imagem. Então, eu sou, assim, pessoalmente falando, eu sou um pouco contra. Naquele momento do calor, né, da situação... Usar isso para motivar para fazer a minha emoção. imagem. É, isso aí. Então, eu sou contra. Existem alguns advogados... Eu fiz pela instituição. É diferente. É. Aí, Você tem que dar declaração pela você OAB. tem que falar. Direitos humanos. Mas aí eu era entrava no vice-presidente. tribunal e estava aquela reportagem ali e eu falava, não vou falar, não bota meu nome. Ele sabe disso. Por quê? Ela é muito Porque discreta. eu não gosto, eu acho que não é uma função nossa de estar ali, uma função delicada, né, de estar ali defendendo uma pessoa numa repercussão de um caso gravíssimo. E eu não queria que aquilo se tornasse, assim, vou dar entrevista aí, não, é isso e aquilo, não faço. Então, eu tenho essa reserva profissional. Enquanto alguns outros advogados... Usam para se autopromover. Não deixa de ser uma proteção. Essa uma sua proteção. atuação, essa defesa. É. Né? Então, eu faço isso. Aí, eu escutando muita gente falando, não, eu tenho marketing, vamos fazer sua imagem. Não quero. Eu acho que, antes de mais nada... Dessa forma não, né? Entende? Em cima do caso, da dor de alguém e não. tal, não. Eu Mas tem tenho outras isso. formas. Mas Isso, tem se prospectar. advogados que eu até respeito e acho que cada um, né, faça da sua forma a tua imagem, enfim. Mas eu criei esse tipo de, vamos dizer assim, de proteção para que eu não se misturasse. Então, tudo faz parte dessa mistura. Aí entra na pergunta que você fez, de se confundir, né? Então, nós temos um advogado, eu tenho, por exemplo, um advogado agora, a gente sabe bem, que acabou, ele era conhecido, falava em podcast, se apresentava como até criminalista e acabou se envolvendo num processo criminal de violência doméstica. Acho que de Alagoas, né? Não é isso? Isso. Mas ele falava o que fazer, o que não fazer, dentro da técnica, que eu discordava da forma como ele apresentava aquilo, mas respeitava ele. Acabou se envolvendo. Se ele não tivesse parecido tanto, minuto de ninguém sabedoria que saberia faltou ali, quem ele é. Então, isso também tem um lado negativo. Talvez né? não teria nem esse clamor repercussão social para que Perder a ele carteira. fosse... Perder a carteira é o que a gente pensa logo. Não é só liberdade, não. Perder a carteira. Não, aí acabou. Acabou a vida toda, dele. né? Até que se prove o contrário, todo Ele mundo tem é direito de se inocente. defender. Mas a mídia já condenou. E a Aí que repercussão é positiva, nunca é igual a negativa. Uma vez que você responde, o seu rosto está em todos os lugares. E depois que você é absolvido, Ninguém se inocentado, retrata, né? não há essa divulgação de que não houve. E quando há, porque tinha dinheiro, Isso aí. porque Isso. conhecia alguém, Isso. porque aí quando... por ausência de provas, as pessoas... então só não conseguiram provar que ele fez, então ele pode ter feito. Não, ausência de prova porque não tinha nenhuma materialidade perfeito. de que o crime aconteceu. Então, assim, é isso que nós enfrentamos. Até sobre a questão do preconceito, né, que é uma questão generalizada, vou falar aqui uma coisa um pouco polêmica, é uma coisa que eu não me orgulho e a minha família avançou contra isso. Eu fui criado dentro de uma casa em que eu ouvia como mantra que bandido bom é bandido morto. Eu cresci dentro de um lar assim. E eu entendo hoje que o que estava sendo dito foi uma coisa que foi ensinada. Eles foram ensinados assim, de que é uma questão de uma justiça a qualquer custo. Eu digo sempre que uma justiça a qualquer custo
se torna uma injustiça. Exatamente. Então, é uma situação em que nós nos colocamos. E quando eu decidi me tornar advogado, eu tive aquele clamor da família, eu sou o primeiro advogado da minha família, Coisa então linda, todo igual mundo eu. ficou feliz. Eu sou de uma família por parte de pai de nordestinos, uma família muito humilde. Uhum. E quando se tornou, é aquele negócio parafraseando aqui minha falecida avó, doutor advogado. Que resolve. Então, teve das bodas de ouro dela, ela falou assim, que vai vir um doutor advogado aqui, tem que separar a mesa para ele, não pode servir qualquer coisa, Que não sei o respeito quê. lindo. Isso a gente não vê mais, não, cara. Mas era porque Nossa a profissão está admiração. sendo banalizada. É. Isso aí é Eu tô maravilhoso. lembrando de um filme. Tu tem como passatempo ler ficção histórica ou ler o John Grisham, que ele é um contista americano que fala sobre temas jurídicos. Tem vários e vários e vários livros. Tem uns 40, eu devo ter quase todos. Todo ano sai um ou dois, eu compro um ou dois e leio. O primeiro dele foi Tempo de Matar, salvo engano em inglês, A Time to Kill. Esse livro ele se ambienta no sul dos Estados Unidos, no Mississippi. Virou até filme depois com Samuel L. Jackson. No sul lá dos Estados Unidos, Mississippi, uma região ainda escravocrata, né, rural, de tradições rurais, né? Dois homens brancos, e lá essa segregação racial ainda é muito forte, na época Sim. que o livro foi escrito ainda tinha isso mais colorido, numa caminhonete com a bandeira dos confederados ao fundo, bandeira da época da Guerra Civil Americana, Guerra de Secessão. Eles estão na caminhonete e passam, bebendo, usando droga, e tinha uma garotinha negra passando ao lado. Eles param e estupram a menina violentamente. E aí eles são pegos, são levados ao tribunal, são julgados e recebem penas muito brandas. E o pai, enfurecido, assistindo aquele julgamento, Vai lá né, matar. ele entra com acho que uma 12, né, e mata os dois caras dentro do tribunal. Prato cheio para um filme. É verdade. E o advogado que o defende, Jack Brigance, cara, tocaram fogo na casa dele, a Ku Klux Caramba. Klan perseguiu, falou que ele era amante de negros e tal. Então, assim, tem um pano de fundo político, racial muito interessante nesse livro. E quando vocês falam algumas questões, eu lembrei logo do filme. Nossa, ele foi muito hostilizado por ser advogado, né, de um criminoso, enfim, o advogado foi perseguido, a família dele também, extremamente interessante, mas ele defendeu até o final e conseguiu reduzir a pena. Eu não me recordo ao certo como a questão aconteceu, mas é um excelente filme. Então eu leio muito literatura de outros países para ver como a advocacia se comporta, às vezes até para trazer inspiração. Sim. É verdade, Né? sim. Bem interessante mesmo. Quando a gente faz tribunal do júri, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente deixa bem claro é que a gente pode falar que a gente não vai cometer vários crimes. Eu, pela minha índole, pelo meu caráter, eu não vou roubar. Eu não vou furtar. Eu não vou traficar. Eu posso falar isso, porque é uma escolha minha. Agora, eu nunca posso falar que eu não vou matar. Entendeu? É um dos crimes, porque às vezes a pessoa se envolve numa briga de qualquer coisa, cai de mau jeito, bateu de cabeça, morreu. Homicídio. Acidente. Eu Acidente. defendo que todos nós somos capazes de matar. Isso. Só que uns precisam de mais motivo e outros de menos. Isso. Então a pessoa que Se fica alguém ali pegar e violentar o seu filho e você tá estiver ali vendo na hora. situação, e sei aí tem a lá, questão meu filho. da legítima defesa, etc. Mas às vezes entre o excesso da Isso. legítima defesa, né? A legítima defesa em si, e é o momento É. do advogado criminalista falar assim, poxa, mas tinha tempo dele entender que de fato previsibilidade. cessou aquela Isso. injusta agressão. Previsibilidade Dependendo da- objetiva. Ele podia ter Exatamente. previsto o resultado. Então, assim, Mas a gente tem que trazer o convencimento aos jurados de que qualquer um poderia estar naquele lugar naquela sentado ali. condição, exatamente. Que não é normal e não é comum. Eu escutei um caso uma vez, né? Isso, estudante de pré-vestibular, enfim, naturalmente não devo ter me recordar de todas as nuances e nem sei contar como o professor contou, mas eu vou trazer aqui à tona que eu acho bem interessante. De forma bem, assim, pelo que me vem à mente, né? Tinha um garotinho que passava em frente a um comércio onde tinha um italiano. E ele debochava, né, desse italiano, né, e implicava com o sotaque dele e tal. Era uma coisa bem do século passado, né. Falava que ele roubava no peso, enfim. Todos os dias aquela pessoa sofria ali aqueles ataques, aquelas hostilizações e tal.
E aí, num determinado momento, a pessoa estava furiosa, enfim, um dia muito ruim e tal, e sofreu lá mais uma hostilização. Imagino que ele já deveria estar sofrendo aquilo, vem de outro continente, outro país, Sobrecarregou. fugindo da guerra e tal, sobrecarregou, foi lá, sei lá, pegou um facão de açougueiro, foi lá e cortou o garoto. Aí saiu no jornal, saiu na mídia e tal, enfim, o cara foi execrado e foi levado a julgamento. E me parece, né, pelo que conta, né, não sei se realmente é um conto, né, se é Eu conheço. você conhece a história? Legal. Então, É um conto? Não, é verdadeiro? é real. Aí o advogado que o foi defender, né, primeiro, acho que a acusação mostrou as fotos, olha o corpinho da criança e Eles tal, fazem isso, enfim, cara. horrível. Aí, na vez do outro advogado defender, ele passava, ele lia, senhores advogados, né, magistrados, senhor ele juiz, cumprimentava- membro do tribunal do júri. Ele Aí, cumprimentava todos com muita educação. Excelentíssimo senhor doutor, juiz presidente desse tribunal de júri, prezado promotor. E assim ele ia, né? Ele Fazendo ia- cumprimentos para cada um. cumprimentando a todos de forma muito pausada Gastando e o tempo tal, dele gastando o devagarzinho. tempo dele, aí repetia Mas com tudo muita de educação. novo, Com muita repetia educação. tudo Pra de poder novo. tirar aquilo da cabeça dos jurados? Não, Não, repetia não. tudo de tá, novo. então vai lá, vai lá. Aí uma Não. hora alguém fala, pá, começa lá. Aí ele, pô, mas eu tô aqui há 5 minutos, 7 minutos só, e o senhor já tá elogiando. E aí irritado, você já se só irritou. elogiando. Imagina ele que tá há anos ali sendo hostilizado, atacado, acusado, mas não tem mais o que falar. Pô, uma coisa nesse Foi, sentido, né? exatamente. Caramba. E acho que ele foi inocentado, né? Foi tese de discussão não é, dizem que é conto, mas não, é real. É real? É tese de discussão de comportamento, de forma de você. Como é que as pessoas distorcem. Hoje a gente não né? pode usar mais sobre violenta emoção, essas coisas assim. Na né? realidade, foi o que ele quis fazer ali com aquela tese? Mostrar que ele, com Alteridade? toda a educação, com toda a tranquilidade. Mesmo assim, poderia irritar alguém. Ele trouxe aquela ira, né? É. Tanto que o juiz. Você só veio aqui, você repetiu mais de 30 minutos aqui repetindo a mesma coisa. Só que ele estava numa educação só. Aí ele trouxe essa tese de. Ele passou a vida toda sendo hostilizado, né, por não ser daqui, enfim, ser um imigrante, e foi tratado da forma como foi, e o resultado foi o que deu. Quer dizer, existe a discussão. Legal, né? Eu fiquei apaixonada quando eu vi. Tirando o caso em si, né? Mas a história, a assim, defesa, que a gente a aprende abordagem. Sim, E realmente. até mesmo é uma técnica pra gente. E traz até uma coisa que foi muito bem dita, que o crime, ele não começa no ato. Ele começa na sociedade, na infância, que você vai É um crescer naquela estudo, situação. você gosta de estudo. Exatamente. Quando você começa a estudar, eu tenho como base, quando eu estudo o caso, eu falo assim, eu adoro fazer anamnese. Anamnese jurídica. Então você estuda, pega o caso e fala assim, quem é a família daquela pessoa? Tá vendo? Eu falei pra você isso. Quem é a mais cedo. família daquela pessoa? Investiga. De onde ele veio? Anota. Então eu faço a anamnese, e isso foi porque eu fiz um curso Ai, que legal. de criminologia, de mestrado em criminologia, em que eu comecei a entender, com Nilo Batista. Ai, que legal. O que era, por que a pessoa comete crime? Porque realmente, eu não sei, tá, até hoje. Não é que o curso tenha sido ruim, não, porque você todos os dias aprende mais. Complexo demais, É né? Ser muito. humano. E aí, Exato. Mas abre um campo para você Esclarece, não olhar só o conhecer. efeito, Isso, entender esclarece, entender a a causa. causalidade, É. talvez os Até porque a gente motivos, trabalha né? na fase de área humana. O ser humano. A gente não é uma máquina e nem a matemática. então, por Exato. exemplo, eu hoje estou terminando de escrever histórias da minha vida criminal, histórias reais. Ai, que legal, E acredito que até o fim do ano eu termino o livro. A gente fica assim, né, criando tempo para nós mesmos, para Ela tá aproveitando que ela tatuou de meia-noite às 6, tá? Às vezes Às dá pra fazer de maravilhosa. 1 hora até as 5. Tá fazendo nada ali, né? Aí, 1h da manhã, eu vou começar a continuar. Mas aí uma das histórias que me impactou foi uma família em São Paulo, classe alta, em que o rapaz passou na UF, aqui em Niterói, para administração, e eles então compraram um apartamento e botaram o rapaz morando nesse apartamento enquanto estudante de universidade. Então eram 2 irmãos. Esse irmão que morava nos Estados Unidos, era matemático, o cara tinha assim toda a vida dele já formada, era um irmão mais velho. E o menor morava em Niterói e era estudante da universidade, para passar inclusive na Universidade Federal, Tinha que se dedicar. se dedicou, estudou e estava morando aqui em Niterói, morava em Caraí. Teve uma operação na época, na antiga DRE, Delegacia de Repressão a Entorpecentes, e esse rapaz foi preso junto com outros rapazes, tudo na mesma faixa, 19, 20, 22, e foi uma operação do RJTV, do Jornal Nacional, enfim. Ele foi preso, foi condenado e pegou uma pena altíssima. Chegou em mim já condenado. Quando eu fui estudar, eu falei, não é possível. Você olhava para o menino,
não tinha o perfil de um traficante, mas estava lá, tinha entorpecente. Ele chamava tráfico de asfalto. Ele vendia na academia, ele vendia na faculdade, ele era o local. Tá com quem? Tá com Segundo a fulano. denúncia, né? O dele é bom. Segundo a denúncia, segundo a interceptação telefônica, enfim. Fui estudar a vida deles. E descobri o seguinte, olha que interessante. O mais velho sempre foi muito inteligente. Então era assim, ó, fulano não dá trabalho, mas o outro, que dificuldade que ele tem. Ele passou a vida inteira escutando isso. E ele, apesar de ter uma vida boa, uma família boa, esse desvio de conduta, né, não de Confirmava caráter, essa crença familiar, né? consegue entender? Então, esse estudo eu fiz. E entendi, fiz uma revisão criminal e consegui rever o crime e soltei ele, absolvi ele. Então, olha o que eu precisei. Estudar a vida regressa dele, a vida Até pra familiar. saber a sua tese que iria utilizar. Como que eu iria chegar numa revisão com todos os desembargadores do estado do Rio de Janeiro para discutir uma questão que já estava consolidada, que já tinha sentença, com apelação, com recurso, já acabou. 14 anos de cadeia. Como é que eu ia fazer essa reversão, né? Então, eu precisava estudar a vida dele. Então, esse estudo me foi, assim, altamente eficaz no resultado final. Até o termo, né, que é utilizado, a questão do marginal. Eu odeio esse termo e, ao mesmo tempo, eu adoro esse termo, porque a origem Ele está à margem, né? ele está à margem. Ele é excluído então, do de sistema fato, dele. é o que ele é. Ele foi excluído de uma Exatamente. sociedade. Então, a pessoa traz como se fosse uma conotação negativa, mas que fala o que de fato é. Então, esse menino, pelo que a doutora Andréia falou, ele foi marginalizado dentro do seio familiar dele. Onde ele estava, ele já foi marginalizado. Ele estava à margem do ciclo familiar. Foi importantíssimo para fazer essa diferença na hora da gente apresentar. Porque a revisão criminal, né, ela tem como base, você não pode haver, tem que ser uma coisa diferente. Tem que ter um fato novo, tem que ter que um fato mostra novo. aquilo. E como é que fato Como novo? é que você ia descobrir o que você ia descobrir, né? Então, Por eu isso que tem que pensei, eu fazer. preciso apresentar alguma coisa. Então, o estudo da vida dele, interessantíssimo, porque eu consegui entrar naquela... Uma família maravilhosa, assim, dizia, uma família com posses, com valores, né? Não tinha nada que você olhasse e falasse, poxa, como é que esse rapaz virou um motivo pra isso, traficante? Sim. Né? Mas tá aí. Vamos trazer mais uma rodada de perguntas aqui. A prática da advocacia criminal. Qual o maior desafio da prática criminal hoje? E como é que vocês lidam com a pressão emocional de atuar em casos mais graves? Como é que funciona isso? Eu acho que, inicialmente, é você separar uma questão do que é o seu trabalho e do que é a sua vida pessoal. Você tem que entender temos que entender, né, que existe a Andréia advogada, existe a Andréia mãe, existe a Andréia empresária. Então, assim, nós temos, né, alguns pontos. E eu acho que tranquiliza, como um médico que, às vezes, no primeiro momento, perdeu um paciente... a gente, no primeiro momento, sentimos uma tristeza muito grande de lidar com aquilo. De repente, fizemos o melhor trabalho possível, aquela pessoa é presa, e às vezes você sabe que é uma sentença que você entende como injusta, né? Que tinha todos os elementos ali suficientes para que ele fosse absolvido, mas mesmo assim houve uma sentença condenatória. Mas eu acho que o que traz a tranquilidade para o advogado criminalista é quando ele entende que o melhor foi entregue. A partir do momento que você entende que tudo que poderia ter sido feito e da melhor forma que poderia ser feito foi entregue, te dá uma paz para que você consiga dormir. Obviamente que acabe recurso, você vai lutar até o fim pelo seu cliente, mas você aprende a lidar com isso a partir do momento que você fala, não tinha o que ser feito. Tudo que poderia ser feito foi feito da melhor forma possível. Porque a gente não entrega resultado, a gente entrega trabalho, né? Exatamente. O resultado é a consequência do trabalho, se for possível, porque você também tem pessoas que fizeram o ato. Não é suposto autor do fato, vira acusado e acabou e fez mesmo. O que você faz? Atenuar a pena. Trazer dignidade para o cumprimento de sentença, cumprir num regimento mais tranquilo. Uma pena justa. Uma pena justa. Uma vez eu peguei um cliente que pegou 36 anos, condenado e tal, eu fiz uma revisão criminal, mas quando eu fui olhar, eu vi o cálculo matemático errado. Por isso chegou a 36, era tipo de 2 mais 2, é conta. Erraram do cartório. E o garoto, porque ele foi preso com 18, o garoto, e outra coisa também, um fato novo que eu descobri foi isso, na certidão de nascimento dele constava o ano do nascimento dele, na identidade dele constava o ano do nascimento dele, mas na delegacia
constava outro ano, botaram mais 10 anos para ele. Então ele ficou preso como 28 anos de idade. Onde, na verdade, o cometimento do crime seria com 18 anos, perdeu a atenuante de 21 anos. Aí fiz a revisão criminal, entendeu? E aí consegui consertar a questão da pena, porque era um erro matemático, mostrei que o cartório nem... Eram muitos réus. Também eram muitos réus, num processo só. Então, realmente, dava para ter esse erro material. Eu apontei o erro material, apontei esse erro também, mostrei e consegui atenuar. Então, além do cálculo, abaixou, e além disso, consegui que ele tivesse direito às atenuantes da idade dele, da questão. Abaixou mais ainda, agora tá para sair. Ele já teve o direito à progressão? Tá para sair. Eu penso que a gente deve, como advogado criminalista, tem que pensar que ninguém, absolutamente ninguém, deva ficar preso. Antes de mais nada. Cadeia pública não é bicho. Uma vez eu escutei de uma falecida juíza, ela falou assim para mim: Andréia, nem animal sobrevive numa cadeia pública. Se você prender seu cachorro numa cadeia, pode ter certeza que ele não vai aguentar e vai morrer de tristeza. O ser humano, ele é o único ser capaz de se adequar ao ambiente em que vive. Escutei isso, fiquei pensando nisso, falei, caramba, é verdade. O cara fica 10, 20, 30 anos. Eu falei isso para o Matheus semana passada, nós fomos para São Paulo, os projetos que a gente tem e tal, e aí eu conversei com ele, falou, doutor, pega um quarto, a gente divide e tal, não tem problema, um dia só, enfim, beleza. Aí nós dividimos um quarto muito pequeno, que era só um pouso mesmo ali em São Paulo, voltando de uma cama, eu fiquei na outra. Aí eu falei assim uma hora para ele, a gente conversando sobre advocacia, eu falei, Matheus, já imaginou que, sei lá, uma cela na criminal, igual essa aqui, que a gente está aqui bem desconfortável um com o outro, né? É bem desagradável e o quarto é muito pequeno. Quando eu viajo, eu pego quartos maiores e tal. Enfim, às vezes eu pego até que tem uma área externa, enfim. Você imaginou que cabem 20 pessoas aqui num cômodo desse? Sei lá quantas? A gente falou assim, doutor, que loucura, né? Mas realmente, agora parando para refletir, é algo... Então, quando você pega um caso, você pensa o seguinte, o cara está preso, vou dar um exemplo assim, bem enfático, que foi recente lá no escritório, ele é de comunidade, eu não nego nenhum processo. Bateu na minha porta, eu ajudo. Era um rapaz de comunidade que acabou de chegar com a motinha dele, que ele acabou de comprar, encostou ali num bar que ele está acostumado a tomar a Coca-Cola dele e resolveu comer um sanduíche com uma Coca-Cola. A polícia chega na hora, era um local próximo, comunidade, todo mundo sabe como funciona, tinha ali vamos dizer assim, um ponto de venda. Um estica. Um ponto de venda. E ele estava próximo ao ponto de venda. Todos correram. Estereótipo societário, ele deveria ser do estereótipo societário do marginalizado. E ele era entregador de iFood, né? Caraca. Mas com a moto dele, comprada por ele. E ele sentadinho ali, comendo, a polícia correu todo mundo, a polícia falou, eu tenho que botar em alguém. Vai ser você. Chamou ele e botou. Foi tudo para conta dele. E a família falou, e agora? Então, se você pega o crime, você fala assim, poxa, tráfico, 260 e poucos pinos de alguma coisa. Fala, o cara acabou a vida dele, né? Mas aí você pensa além. Nós temos uma audiência de custódia, mas existe a possibilidade de você provar que ele trabalha? Trabalha. Ele tem carteira assinada? Tem. Traga a carteira para mim. Eu vou fazer essa audiência. Levamos a carteira assinada, levou a documentação do chefe dele dizendo que ele trabalha de 8 a tanto. Traficante não vende cocaína com carteira assinada, concorda? Então, são essas questões. A juíza, uma juíza já raiz de Niterói, que estava lá, e quer dizer, tudo ajudou. Aí ela olhou e falou, razão, o MP só pediu só pela preventiva, né? Transforma-se flagrante em preventivo, o Ministério Público é sangue nos olhos, e aí o juiz simplesmente, não, tá certa a defesa. Como que pode? Aqui trouxe a documentação. Tem nem tempo para traficar, coitado, trabalha pra caramba. Alvará de soltura. Então você pensa, como que um alvará de soltura sai numa custódia? Não é porque você vamos dizer assim, é muito bom na advocacia criminal, não. É porque você juntou elementos. Simples, com toda humildade. Se eu não tivesse levado a carteira de trabalho, ele não estaria solto. Eu já passei por um outro lado, né, entre aspas, julgando processo ético disciplinar em conselho profissional. Então, a gente olha a situação de fato, a narrativa descritiva, mas você verifica se existe uma documentação que dá robustez ao que foi alegado. É isso aí. E aí você vai lendo e vai
conferindo. Então tem casos que é só uma narrativa, só uma alegação e não tem comprovação de nada. Às vezes você até imagina que seja possível, enfim, mas se não tem comprovação, a gente não tem como aplicar penalidade. Ainda mais sendo ético disciplinar, É. às vezes cassação da carteira profissional, perda E e tal. antigamente, a força, olha bem o que eu vou falar, da polícia, ela tinha Peso da um palavra, peso né? muito grande. Hoje, diante de tanta situação que você consegue ver Tanta que irregularidade, tanta ilegalidade, injustiça, você vê que a força da polícia se perdeu. A prova objetiva antes era 2 policiais, lavratura de flagrante, os 2 assinavam, Fé acabou, pública. fechava aquilo Falou, tá ali. fechado. Hoje até o STJ já deu Já decisão consegue nesse sentido de que tem o mesmo peso. Exato. Se o que ele está falando não tiver provas que É. confirmem o que eles estão falando, não serve. O que a doutora Andréia falou, que eu achei muito interessante, que hoje a gente está vivendo um fenômeno, né, onde a liberdade deveria ser regra, hoje a gente vive que a Sim. prisão é a regra. E até acrescentando, né, o que o meu colega disse sobre essa questão da prova, de você trazer elementos ali que venham fechar a sua narrativa. Uma vez eu estava dentro da casa de um desembargador, eu aproveitei aquela oportunidade, aquela mesa, para perguntar assim para ele, o que você leva em consideração para dar o seu julgamento, suas decisões, porque eu quero ter sucesso nas minhas É muito ações. Ele falou importante. assim, Diego, explicar bem o que você quer, que é a sua tese, explicar bem os fatos de uma forma bem clara, se possível seguindo uma ordem cronológica para que o julgador tenha facilidade de ler aquilo e entender, e juntar as provas. O direito, óbvio, você vai juntar lá toda a sua técnica, mas ele disse, o direito eu já sei. Então, assim, você traz uns fatos muito bem escritos e todas as provas, isso também requer técnica para você saber, poxa, se eu tiver essa prova, entra numa situação assim, entra num julgado assim, já tem julgados nesse sentido, que tendo esses elementos aqui ele consegue absolvição, isso é uma parte da técnica também. Mas de você conseguir fechar bem a questão daquilo que está sendo narrado com as provas de uma forma bem clara para que o julgador, né, esteja diante de algo de fácil percepção. Argumento, então, contra fatos não há argumento. Então não tem como, né? Você discutir. Tá ali, ó, a prova tá caracterizada. Ou você contra a prova. Não tem como você questionar. Se aquilo está apresentado, como que um traficante tem carteira assinada? Quer dizer, então a preocupação ali era simplesmente catar o rapaz. Tinha que dar resultado, bater um ponto, porque o mandado de prisão ele vale ponto, né? Vale, Então, olha o valor, tem discutido. cada delegacia tem uma pontuação, então ele tinha que levar a qualquer custo. O livro do Grisham, um dos livros é The Innocent Man. É um projeto que tem na América. Espetacular. Você conhece? Espetacular. E aí a pessoa foi presa basicamente por uma instrução processual regular, baseado em um inquérito completamente ilegítimo, testemunhas incompletas, compradas, enfim. E são vários casos assim, que lá eles conseguem revisar e ter esse projeto serve justamente para tirar algumas pessoas, né, do muito sistema bom. judiciário. Bem Interessante. interessante. Assim, de um lado você tem que ter uma autoridade policial preparada, treinada, séria, sóbria, que cumpre seu papel, mas eu acho que os excessos do passado, né, cobram um preço muito grande hoje, né? Então, assim, talvez haja aí uma relação dialógica, né, de Hegel, né? Os excessos trazem talvez uma certa ponderação, um Mas, equilíbrio, né? Francisco, hoje em dia eu vejo no atendimento na delegacia bem melhor do que no passado. É muito mais nível. Eu né? acho que por justamente a pessoa ter estudado tanto para entrar ali, ela tem um nível técnico um pouco maior, porque hoje concurseiro é uma profissão. É verdade. Você só passa na prova de algum concurso se você estiver estudando anos. Muito difícil você passar assim, logo de cara, sem estudar muito. Então, hoje, quem senta ali é técnico e é educado e cortês, não é mais aquele brutus que vai, tá lá. Senta ali naquele canto ali. Se levanta e Isso Então, me lembra, sabe o o que? tratamento Na tá minha área, melhorando. na minha área de pesquisa, Max Weber é um sociólogo alemão. E ele falava que a sociedade moderna é uma sociedade de organizações, com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Indústrias, fábricas, prisões, hospitais, né, associações, conselhos, sindicatos e por aí vai. E o homem moderno, ele vive em organizações, depende delas, enfim, aí o objeto do estudo vai por aí. E ele dizia que para as organizações serem eficientes, é necessário que haja profissionalismo
Ou seja, os ocupantes de cargos sejam profissionais de carreira, treinados, preparados e selecionados para ocupar aquele espaço. E não, ele é meu amigo, eu vou apadrinhar ele, eu vou indicar. E aí você não tem organizações eficientes que cumpram o seu papel. Então, realmente, o primeiro passo, pelo que você fala, preparação, seleção, treinamento, para que você, ao ocupar um cargo, você saiba quais as funções que esse cargo tem a desempenhar, quais as responsabilidades, quais os poderes inerentes a esse cargo. Então, já há uma diferença lá de trás, que antigamente se imaginava no policial quase como aquele cowboy Xerife. americano, aquele xerife americano, né? Ele tinha esse ar de xerife e era um investigador da época, né? Na época existia um investigador. O cara ia para a rua investigar. Não era como hoje. Hoje é diferente. Então, hoje, o nível da polícia... Eu sou filha de policial, então eu posso falar assim de cadeira. Meu pai era perito criminal. Iniciou na Polícia Civil. Meu pai faleceu tem 3 anos. Ele se aposentou com 80. Não, com 70, né? Eles chamam de 70, aquele expulsório dele. E morreu com 80. Expulsório. Foi expulso, porque não trabalharia até o fim da vida dele. Mas era um policial da época. Aquele policial, a arma da época da polícia era, lógico, depois passou a 45, mas era a 38, né? Caramba, A polícia assim. tinha 38. Sim. E é um policial cowboy. Então, a Polícia Civil, ela era assim. Hoje, ela está muito mais bem preparada, né? Estruturada. Muito. O nível de conhecimento, enfim. Então, isso ajuda também na nossa formação e na forma como a gente é tratada A forma dentro que da a, delegacia. que a OAB pode colaborar e construir uma cordialidade entre as instituições é através de convênios. A gente dá prerrogativa, hoje a prerrogativa da doutora Ana Basílio é a do presidente James Walker, aí estou nomeada como coordenadora da parte de acesso e apoio especial ao presidente, e a minha parte é institucional. E o que a gente tem feito na parte de prerrogativas? Convênio com as instituições, porque o advogado, a maioria das coisas de prerrogativas que chega é dentro de delegacia. A Mas maioria, também, né? É verdade. a maioria. Primeiro, 80% dos casos de prerrogativas não são prerrogativas. Celeridade processual, alguma coisa do tipo, a gente encaminha. O que é de verdade, a gente vai até o local. E geralmente, quando acontece no INSS, acontece na várias fazendas públicas, acontece. Mas a maioria do barraco é na delegacia. Acontece no STF. Exato. Então, Fica assim, lá. às vezes o advogado ele chega com o pé na porta, achando que aquilo ali é a casa dele, e não é a casa dele. Tem que chegar com cordialidade, simpatia, mostrar técnica, saber chegar. Eu nunca fui maltratada em delegacia, gente, eu nunca fui. Esse povo, às vezes, a gente dá aula na escola de prerrogativas. E, eu fui maltratada Natal. Eu falei, gente, tal delegacia é maravilhosa. Eu sei que tem um rodízio de profissionais, daqui a pouco muda a equipe, mas é questão sua. É como você chega no local. Como você se porta Isso. também. É lógico que existe excesso, a gente sabe disso. Existe, é o que eu tô Mas como falando da você questão se porta. da Eu tive técnica. um caso eu como advogada, junto com eu patrocinando uma defesa, o rapaz estava preso e estava tendo escuta ambiente Aí não dentro da pode, pô. delegacia. Quer dizer, isso é ruim, péssimo. Mas a maneira como você se porta, o que adianta nada eu gritar, fazer acontecer. A forma de se portar, Relata, pode você, constar. você tem ali Gera uma nulidade. é lógico, o resultado é técnico. Pode fazer o que Aí o que eu estava falando da questão do convênio é o quê? É ensinar a esses profissionais servidores públicos a como tratar o advogado também quando o advogado chega, porque o advogado tem uma lei federal que garante as prerrogativas. É o famoso estatuto da OAB, o estatuto da advocacia, né? Então, sim, é uma lei federal. Que em alguns casos estão até abaixo de regimento interno. É Pois é. Então, assim, o advogado quer peticionar pessoalmente. Não, vai lá que tem no sistema. Vocês já conseguiram? Peticione pelo sistema, o delegado vai autorizar. Mas eu estou aqui no CESOP, pessoalmente, com a petição, eu preciso colocar no sistema. O princípio da eficiência, né? Na Já estou administração ali, pública. poxa, pelo amor de Deus, passei por aqui, quero despachar. Não, peticione, isso aqui. Então, assim, a gente tem que explicar para eles, e o curso já está sendo reestruturado, e a gente fechou o convênio com a Cadepol, com a SEAP, e dar essa aula e essa instrução de como eles devem agir também conosco. Porque do mesmo jeito que a gente tem aula de prerrogativa, que a gente tem aula de ser humano, Mas olha, o que eu vejo hoje é exatamente assim, a recepção. A recepção deles, né? Com os advogados criminalistas está muito melhor do que é isso.
seja no SEAP, eu não sei se é seja pela, nas é isso que eu tô falando, não sei se é delegacias. porque estudaram muito mais para chegar Não, eu naquele acho que está cargo. tendo esse conjunto de informações. É um alinhamento também entre as É instituições, isso aí. né? Uma Isso. procura, um esforço conjunto de cooperação, de Exato. construção de canais, né? Tô te falando, de nunca escuta. fui maltratada dessa forma, conforme alguns relatam. Não sei se é pela forma de chegar, pela forma de atuar ou pelo conhecimento já da estrutura de E a trabalhar. luta também que a gente Exato. está tendo, né, de mostrar através da instituição que nós somos advogados, tem que ser Isso, respeitado, valorizados. tem que ser valorizado, né? E de ambas as partes entender que a outra parte ali não é o seu inimigo, né? A gente vê alguns advogados quando vão atuar em outras áreas, quando senta e tem um outro advogado na outra parte, um colega de profissão. Literalmente ex-adverso. Entram numa situação como se fosse uma raiva, quer mostrar para o cliente, às vezes, uma questão de uma eficiência na sua atuação, como um cão de briga. Ofensa pessoal. Né? Como querer morder a outra parte, sendo que A são gente colegas acabou de ali, vai profissão. apertar a mão, vai tomar uma Coca-Cola junto. É o que deveria ser, mas sai Mas rachado, não, brigando. Nunca mais se fala. Não, requer uma maturidade profissional, requer também que você esteja equilibrado consigo próprio, bem resolvido consigo próprio, num estado mais harmônico. Eu tô Senão, lembrando, eu tô rindo aqui, desculpa, mas é porque tem um inquérito numa determinada delegacia que um outro advogado chegou lá. Aí quando ele pegou o inquérito que viu que a advogada do cara era eu, ele não quero não, obrigado. Entendeu? Chega um ponto que você acaba até sendo respeitado. Viu teu nome? Não pego, não quero não. Bacana. É questão de Mas eu acho que eu disciplina. tenho uma luta muito grande, Educação. desde quando eu entrei na associação, de buscar, de trazer para perto de mim esse olhar do advogado ex-adverso, de sermos um grupo de Porque a advogados. gente acaba virando Porque amigo pra caramba. Ninguém quer antigamente ficar não contra tinha ninguém. isso, eu sentia muito isso. Eu já comentei isso contigo em outras ocasiões, da disputa. Eu tenho mais tempo de advocacia do que ela, então ela Ela não não serve sabe. para nossa, mim. uma vez eu recebi uma ligação contra a minha empresa, tinham 3 ações juizado especial, ação civil, enfim. A gente faz aluguel hoje 10, 14, 18 por mês, venda uma quantidade bem menor, mas sempre tem venda, enfim. Condomínio, toda hora problema, então você tem demanda judicial. E nenhuma em execução, nenhuma para penhorar nada, nenhuma que a gente deve. A maioria são demandas até estapafúrdias, mas enfim. Aí um advogado ligou para uma do advogado da parte que estava processando a empresa, e aí ligou, doutor fulano de tal, AB 38 mil e tal, queria falar com o doutor tal que estava patrocinando a ação. Na verdade, ele estava patrocinando a ação defendendo a empresa, tá? E aí ele fala, não, doutor, eu sou advogado da empresa. Que eu queria saber do advogado da parte autora que está processando a empresa e tal, o que está acontecendo, enfim. E aí o amigo me ligou e falou, olha, o advogado altamente arrogante, né? Ele ligou para mim, né? Enfim, me senti Olha que até absurdo. constrangido, ameaçado, e talvez por ser advogado novo à época, e ele com uma empáfia, assim, uma jactância enorme. E eu descobri do que se tratava, liguei para o rapaz que queria comprar um imóvel. Então, falou, olha, eu já tentei conversar com o seu advogado, ele é extremamente arrogante, ele não é da área, ele não é uma pessoa cooperativa, ele, ao invés de olhar a documentação do imóvel e outras situações, ele está procurando algum problema para litigar. Então, assim, o senhor troca de advogado, senão você pode procurar outro imóvel para fazer o negócio. A gente Aí ele mais trouxe... fala, o pior advogado é aquele que ao invés de resolver o problema do seu cliente, Cria, cria porque mais ele é um. beligerante. Exatamente. Aí ele trouxe um advogado de cartório que sabia tudo de notarial, registral, Acabou. sabia tudo, documentação, a gente conversou, resolveu o problema e tal. O rapaz comprou a casa dele feliz da vida, a gente Acabou. resolveu a questão. Mas o outro com a postura dele, que é incompatível aos dias atuais, né? Você ligar para alguém de forma arrogante, jactanciosa. Só pelo número da OAB, né? viu Assim, que ele era. desculpa, não quer me dizer nada. Para mim, às vezes, ele está muito defasado. Também Né? Isso acho, aí, eu falo a isso mesma aí. coisa. Está muito desfasado, desatualizado. Não tá, Acho que não- o mais importante é a maneira de como chegar, né? Como você lida com seus colegas de profissão. Pode ser um recém-formado, pode ser um advogado antigo, não importa. O que importa é que você, aquele ali é um colega seu, né? Então, essa visão e esse olhar, eu acho que a gente está começando a ter. É uma luta, né? Mas estamos começando a ter. Porque eu sofri muito. Ela é quem? Ela é advogada daquele outro lá, o Correl. Tá. Aí eles viravam a cadeira assim, sentada na reunião com os Correios. E aí, não, porque eu acho que a gente deve fazer dessa maneira. Eu também acho que é dessa forma. Então, sim, não existia. Então, essa... Você era solenemente ignorada. Exatamente. E falando assim, gente, é isso mesmo. E aí, enquanto outros estavam ali, cada um com uma postura maior que a outra,
Então existia isso. Ainda existe, tá, gente? Não quer dizer que não vai existir. Mas essa visão de, olha aqui, nós estamos no mesmo barco, somos todos iguais, nós somos advogados, sabe? De voltar a olhar a profissão com esse olhar de orgulho. Isso Doutor aí. advogado está aqui Isso aí. sentado. Eu acho que isso é uma das maiores nobrezas nossas, que um pouco se Foi se perdeu, perdendo. mas que a gente ainda tem como resgatar. Resgatar na valorização da advocacia. É, Todo mundo valorização, lutando por isso. O que eu dentro das vi suas antes, condições. É. quando eu comecei, o advogado ele já entrava muito armado, preparado para um combate É. e desafio com a outra parte. E Isso hoje a aí. visão ela é muito Ao mais invés de- cooperativa, resolutiva Isso. e talvez até respeitosa. Né? Talvez a arrogância em alguns casos esconda fragilidade, insegurança, mas enfim, eu vejo uma visão muito diferente. Talvez porque eu também tenha mudado a minha visão. Quando eu comecei, eu também fui preparado para litigância, para beligerância. Nossa. 20 e poucos anos atrás, o mercado era outro. Hoje o foco realmente é em como resolver. Aí eu já vejo a Se pessoa puder ali... não fazer processo, melhor ainda. Melhor ainda, né? Eu já vejo a pessoa, às vezes, como uma possível conexão para outras situações. Mais uma legal é a outra cooperação, parte, né? te contratar mais pra frente, porque você foi tão legal com ela, que ela te Mostrou contrata lá na conhecimento, frente. resolveu, foi É. uma peça principal na resolução em si. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu fui no aniversário, vocês vão entender o final, de um contador. Aí eu cheguei, eu tava com terno e gravata, e quando eu vou para outros eventos não jurídicos, hoje eu boto blazer, calça jeans, às vezes eu vou de terno também, mas em geral eu vou mais informal. Tava todo mundo conversando animadamente, né? Aí o amigo me recebeu lá na porta e falou assim, não, entra aí, senta na mesa com eles. E eu vi escutando as dificuldades do contador. Não, porque a Receita Federal, não porque o sistema não sei o que caiu, porque o ECAC, certificado digital, lá. O contador último a receber, a gente já conhece as dificuldades da classe, né? Porque eu também sou contador. Sim. Aí na hora que eu entrei, que eu sentei na mesa, o pessoal Mudou sentou o assim, me assunto? olhou e ficou todo mundo assustado. E mudou o assunto. Meu Deus. Aí a pessoa parou o assunto. Daqui a pouco um foi conversando com o outro e tal. Aí eu sorri, soltei uma piada, falei com um, falei com o outro. Daqui a pouco ele falou de alguma coisa da área da contabilidade, eu comentei. Aí ele sentiu mais à vontade, o papo foi fluindo. No final, um falou assim: poxa, Ele é você do- entrou ali, você estava fedendo advogado lá de longe. Todo mundo com medo do tal do advogado. Né? Ah, muito bom. Eu tenho pessoas conhecidas que quando indicavam cliente um para o outro, tô te indicando um médico, né? Um paciente assim, mas o cara é advogado. Tá vendo? Mudou, né? Mudou a nossa profissão, né? A gente já não tem mais essa fama de ser tão contestatário, tão beligerante, né? Inclusive, a minha noiva, ela reclama comigo, porque ainda tem aquele senso comum que o advogado tem que ser aquele negócio de briga o tempo todo. Aí nós sentamos num lugar de forma informal, aí teve aquela questão de música ao vivo, só que não tinha nada ali mostrando que tinha que pagar. Mas por mim tava tudo bem. Aí chegou no final, era uma coisa assim ínfima. Aí ela, você não vai reclamar não? Você não pode ficar da lei, que isso, que aquilo, que... Eu falei, isso daí... Mas não quero ter essas perturbações na vida, A fala. gente tem tanto problema. É que verdade, quando a gente exatamente igual. é aquela questão do casa Deixa de evitar. ferreiro, espeto Isso, de pau. A isso gente aí. tem tanto problema dos outros para resolver que quando chega no nosso, a gente, cara, isso daqui Ai, não dá pra segurar. Segura isso daqui. Vamos falar de um ponto que a gente chegou a comentar aqui um pouquinho, né? E a gente acabou não aprofundando. Mulher na advocacia criminal. Vocês, quais são os desafios que vocês enfrentam? Já passaram por machismo, desrespeito institucional? O que já mudou para a figura da mulher? O que não precisa ser modificado? Eu acredito que, conforme a gente falou aqui, a questão de preconceito é a questão de se portar. Você me perguntou como que eu descobri a forma de me portar em determinados lugares. Eu acho que a questão de se portar, eu acho que a mulher deixou hoje de ser valorizada pelo corpo, e sim pela inteligência, no caso da advogada, que muitas advogadas se vestiam para matar, vamos supor. Era assim que elas iam para a delegacia. Era assim que elas queriam ser vistas, porque elas queriam conseguir algo. Não estou falando de todos, mas estou falando assim, um estereótipo societário da advogada que consegue coisas através de outros meios ao invés do direito. Então, a questão de se portar... Valorizava a sedução, a atração, talvez, né? Não a oferta, mas o charme, não é? Mais por aí. Isso, Não a técnica, não a inteligência. não quer dizer que você não possa vestir um vestido, não quer dizer que você não possa... Tem lugares e lugares. Se você vai a um presídio, por exemplo, se eu for a Bangu, eu vou botar uma roupa tão comum, vou botar uma calça jeans, um tênis, uma camisa, só não vou botar uma camisa branca, mas... senão a gente vira cliente. Mas... lá é assim que
eu prefiro me portar. Eu não vou toda arrumadona, não vou passar um perfume maravilhoso, não vou, porque ali gera essas questões. Então, os enfrentamentos da mulher advogada, scanner, a mulher grávida, né? Passar pelo scanner, a mulher grávida, ela tem o direito na advocacia, a gente tem a lei federal que a gente acabou de falar, que dá essa prerrogativa para a mulher advogada não passar no scanner por causa da questão da gravidez. Então, o que está sendo mudado? A lei está se adequando às necessidades da mulher. A Lei Julia Matos veio por causa da doutora Daniela Teixeira, que hoje é hoje é ministra do STJ. Ela estava como advogada, 28 semanas, indo para 29 semanas de gravidez, um feto pequenininho ainda, dentro da barriga dela. Ela pediu para o ministro, posso falar o nome dele? Você é advogado. Joaquim Barbosa. Cada um. Está na lei, está na história. E ela pediu prioridade na sustentação oral e ele falou que gravidez não é doença e que ela aguardasse. Ela aguardou até o final, chegou a vez dela, ela sustentou e dali ela saiu para o hospital e prematuramente sua filha nasceu, chamada Julia Matos. E através dessa briga, dessa luta, dessa conquista, veio a Lei Julia Matos, que hoje protege a mulher advogada, dá esse direito, essa prerrogativa da mulher ter o adiantamento na questão da oralidade, da sustentação oral, a licença, que a mulher, quando ela é a única patrona daquele caso, ela informa o seu cliente que ela vai ser parturiente, ou vai ser adotante, vai ser lactante, ela vai informar, ela tem o direito a não ter essa responsabilidade durante aquele tempo, ela só deve informar ao cliente. A questão do aleitamento materno, hoje a gente tem fraldário nos lugares, não tinha essas coisas para as mulheres. Então, assim, as coisas vão mudando quando as lutas vão passando e as conquistas vão chegando. Precisou uma mulher passar por isso, a Julia Matos está aí. Glória a Deus por isso, porque ela, com 28, 29 semanas, um neném não está formado completamente. Na cabeça de uma mãe, olha o desespero. Eu vou perder minha filha. Eu vou perder o meu bebê. Era isso que ela pensava ali o tempo todo. E ele nasceu prematuramente, ficou na UTI um tempão. E com isso foi geradas conquistas. Conquistas, conquistas, conquistas. E aí a mulher advogada se valorizar através da busca do conhecimento, através da busca de fazer valer os seus direitos, se comportar e se portar, dialogar e saber uma impostação de voz, tudo isso tem a ver. A gente pode falar que a pessoa é ignorante de uma forma sutil e delicada e ele nem vai perceber que você está o xingando, entendeu? O brasileiro não tem muita leitura para ironia, diferente do inglês, né? Então, assim, a questão dos enfrentamentos da mulher advogada já foi muito maior. Hoje nós temos uma presidente, de novo, né? Tem que citar, não tem jeito, é mulher. A primeira presidente, mulher da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. Então, isso aí já é visto de outra forma. Temos levantado essa bandeira de luta e isso acaba levantando também a nossa autoestima, porque às vezes fala, mas vou lá naquele juiz, porra, ele, só por eu ser mulher, nem olha pra mim, ele tá o tempo todo de cabeça baixa, tá anotando, tá conversando com o promotor, ele nem tá olhando o que eu tô falando. Já passei por isso. Lá no Regional do Alcântara, o juiz não olhou nem pra minha cara enquanto eu tava sustentando. Eu falei, oi? Aí na próxima audiência, eu chamei um delegado de prerrogativas preventivamente só para ele ir para a audiência. Eu não queria mais nada. E me cederam. Um senhorzinho de cabelo branco, maravilhoso, que ele só sentou do meu lado. Quando ele sentou do meu lado, o juiz perguntou para mim assim, quem é a doutora? Eu falei, sou a patrona da causa. E o doutor é o delegado de prerrogativas. Mas o que o delegado de prerrogativas está fazendo aqui? Não, ele está só para garantir que o senhor vai olhar para o meu rosto enquanto eu estiver falando. Daí para frente ele passou a me respeitar. Eu acredito que não só te respeitar, mas também, a partir de uma situação dessa, criou-se ali, ele falou assim, é melhor olhar para a advogada do que passar por essa situação de novo, né? Eu nunca precisei de prerrogativas, mas nesse ato eu achei a necessidade, não só por ser mulher, até mesmo pelo etarismo, né? Eu acho que por parecer muito nova, ele não deu muita credibilidade, não quis olhar, não estava nem aí. Eu acho que o que eu estava sustentando não interessava a ele porque, sei lá, o que ele estava conversando com o promotor do lado era mais interessante. O jogo de futebol, talvez, que eu amo. Faço parte dos juristas alvinegros. Mas, assim, você entendeu o que a mulher hoje enfrenta bastante coisa? Enfrenta. Mas esse posicionamento de luta que veio lá de trás, que a gente está colhendo agora e ainda vai colher muita coisa. O que mudou, André, nesses anos? Eu penso que a gente ainda sofre muito. Eu costumo falar um exemplo
teve dentro do meu escritório. Eu tenho um cliente que eu fui atender com meu filho, que também é advogado. Estava eu e o Vitor. E ele passava o tempo todo, eu já sou advogada dele há mais de 10 anos, é uma empresa, mas ele passava o tempo todo olhando para o Vitor, respondendo ao Vitor. Toda vez que eu falava assim, olha, bom, o senhor vai fazer dessa forma, o senhor acha que é dessa maneira e dessa forma seria Queria se melhor. reportar ao E ele homem. só olhava e respondia ao Vitor. E o Vitor falou comigo, você reparou, mãe, que ele só falava comigo respondendo? Eu falei, quer dizer, ainda existe isso. Eu estou há Mesmo 10 você anos... sendo mais experiente E e ele até não olhava aparentemente para mim, ali. ele olhava para o Vitor e dizia, o senhor acha? Porque ele se sentia mais confortável, porque ele era homem. Eu acho que a gente às vezes deixa de ser contratado por ser mulher também, tá? Sim, então isso Eu tive existe. já cliente síndica que falou assim, vamos lá comigo resolver uma questão? Ou você não quer ser sócio meu aqui na minha empresa? Mas por quê? Não tem nem tempo, não tem condição de... Pode ser um parceiro seu, de alguma forma. Não é porque tem lugares que a gente precisa, às vezes, de uma figura masculina para ter respeito. Olha Eu tenho uma isso. colega que diz que o sócio dela, ela carrega ele na área imobiliária, né? Isso. Ela é ótima corretora e tal, mas o cara não entrega, não trabalha, não produz, mas ela não consegue se desvencilhar dele porque ela sente que com ele ali, em algumas situações, ela é mais respeitada. A pessoa não respeita ela como mulher, embora ela seja a cabeça do negócio, ela que toque, ela que tem expertise, ela que é o dínamo, Isso é mas real. precisa dele às vezes ao lado ali, só para Isso é real. Então, A gente tem capacidade, a gente faz acontecer, mas você tem que chamar uma pessoa masculina para poder você ter um significado. Quantas parcerias eu já fiz que eu poderia ter feito a audiência totalmente sozinha, que eu poderia fazer o tribunal do júri sozinha, que eu poderia fazer uma audiência de custódia sozinha, mas talvez pela figura masculina que eu pedi para ir comigo, que às vezes nem peticionou, nem fez nada, nem contribuiu, só estava ali e realmente foi mais dedicado. Isso é real. e um Acontece. cenário assim, parecido com o que eu vivi agora, né? Esse exemplo que eu dei desse cliente, foi há 25 anos atrás. Ela era uma mulher advogada inteligentíssima, uma mulher com postura, com classe, uma verdadeira dama, falava muito bem, mas ao lado dela tinha um senhor, um advogado, um homem, que não entendia nada, não sabia nem o que estava fazendo ali. Mas a figura dele, como essa sua amiga, era uma figura que sustentava a presença dela. Eu falava, gente, será que um dia a gente vai estar sozinha? Ainda existe isso. Aí você fala assim, nós estamos sim, você está à frente, você é advogado, você é mulher. Mas olha quantas coisas você ainda esbarra, né? Aí você vai despachar um desembargador, você é bem tratado? Claro que é bem tratado. Só a maneira de você se apresentar e se portar, você sabe que é bem tratado. Mas dentro do teu escritório com o teu cliente, você precisa... Você vê Você precisa convencer ele de que você é competente. e ele se sentiu seguro falando com o homem. Um homem que é muito inteligente, sim, não sim, desmerecer, mas... Mas quem estava falando com ele era você. Eu estava respondendo, eu estava dando as soluções, mas eu também não ia. Então, assim, eu estou indo a isso. Acho que a gente vive... E aí você escolhe, para piorar a situação, a área criminal. Mas nas próximas gerações, eu tenho uma certa confiança e esperança nas novas gerações, que alguns assuntos, quanto até o próprio assédio hoje é muito mais discutido. Antes era um pouco normal a mulher tá passando na rua e buzinar. É uma brincadeira buzinar. Eu vi isso a minha vida toda e hoje se discute mais. Eu fiz um teste lá em casa de uma coisa que eu achei muito interessante, que eu contei uma história e eu perguntei para quem era a pessoa. A história é bem rápida, era de um pai e um filho que estavam andando de carro e, em determinado momento, eles bateram um carro. E aí o pai morreu na hora e o filho foi levado para o hospital. Chegando no hospital, chamaram a pessoa mais capacitada do hospital para atender aquele menino. E quando a pessoa foi operar, falou assim, não posso operá-lo porque ele é meu filho. E aí se perguntava quem era a pessoa. Ouvir, é o avô? É o Espírito Santo? É Deus? E no final era a mãe. Só que a partir do momento que se utilizou o termo a pessoa mais capacitada do hospital, ninguém pensou na figura da mulher. É verdade, é incrível. Ninguém pensou isso, na figura da mulher. E o engraçado é que dentro da minha casa, a única pessoa que respondeu isso de forma foi meu irmão. Meu irmão mais novo. Ele, A mãe? Muito rápido. Ele, a mãe? Eu falei, a mãe. Mas só que... então, eu acredito que essa construção social, inclusive, hoje a gente está num fenômeno que mais de 78% dos aprovados em concurso público são mulheres.
Dominando. que é uma questão de representatividade. Eu A acho advocacia, 52% já é a mulher. eu acho que hoje as novas mulheres vão olhar para vocês e vão falar assim, caramba, eu posso ser advogada, eu posso ser respeitada na área. Então, essa questão de mulheres numa questão de poder, de representatividade, de coragem, vão inspirar outras mulheres Sem competitividade, Sem competitividade. com admiração, igual eu admiro essa mulher e falo, ai meu Deus, eu quero chegar lá. Dá pra entender? O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Júri do Rio de Janeiro, é composto 5 mulheres, não é isso? É. São 5 mulheres à frente da presidência do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Júri do Estado do Rio de Janeiro. Então nós temos A mulheres gente à tem em São frente. Gonçalo, a da doutora Juliana Bessa também, que é presidente, ela é tribunal do júri lá da As Regional mulheres do Alcântara. estão Bichão. ocupando seus espaços, mas ainda são, né? Ainda estamos ainda naquela... As promotoras lá também são mulheres, tem 2, e são espaços que a gente está chegando, não é de agora, poxa, a gente explica o motivo do qual chegamos. Precisou de lutar, alguém sofreu, alguém doeu para poder haver um olhar diferente, um olhar clínico. Não, realmente, ó, olha aí o que aconteceu. Agora, se pararmos para pensar, fazendo só um comparativo aqui, ainda existem mulheres sofrendo agressão, ainda existem homens batendo, homens advogados batendo Sim. em mulheres. Então a gente realmente precisa avançar e muito. Agora tem a medida né? dessa tornozeleira eletrônica, até mesmo é uma coisa muito interessante, porque sempre quando a pessoa não é presa, não dá em nada. E ele continua fazendo. Então agora eu achei uma medida interessante. Não estou falando que já não tinha tornozeleira eletrônica para quem precisasse. Agora, será que tem o suficiente para as pessoas que violentam as mulheres, né? Mas tudo bem. Eu ouvi falar, eu não sei se já está em atividade, uma questão como se fosse um aplicativo de mulheres vítimas de violência sim. doméstica, Tem. da questão do acionamento da polícia, da Não, aproximação. e também a mulher ela pode pedir a medida protetiva pelo TJRJ no aplicativo da mulher. Então ela própria já faz um Estamos relato do que tendo- está acontecendo e aí a protetiva já sai em menos de 24 horas. É mandado logo para o tribunal aquele relato, como se fosse uma cartinha para o juiz. E aí E depois... assume a responsabilidade. É. Mas aquilo ali tem um efeito, né? De E aí depois a imediato. Defensoria Pública entra em contato, e aí tem que dar continuidade ao processo e tal. Mas, assim, estão tentando ajudar as mulheres da melhor forma possível, facilitando, né, essa segurança. Tem códigos para poder ligar a questão de violência doméstica, né? Porque às vezes a mulher não pode ligar e falar diretamente, porque o cara tá vigiando, o parceiro tá vigiando. Então, tem códigos, tem um monte de formas, mas realmente para chegar lá tem que Muita haver. luta já aconteceu. Isso aí. Meninos e meninas, então, para a gente encerrar o nosso programa, 1h32 já de boa Puxa conversa. vendo, Não, nem rápido, né? senti. Mas vocês já estão convidados para outros. A Casa da André, ela pode chamar a hora que quiser, monta o time que quiser, a Casa gente fala de nossa, advocacia. Novas perspectivas e futuro da advocacia criminal. É assim, cada um falar um pontinho para a gente encerrar. Falar da IA e falar também dicas que vocês dariam para quem deseja entrar na área criminal, para o estudante, para o advogado que deseja entrar na área. Então, rodada final aí para a gente encerrar e eu vou anunciar nossos patrocinadores aqui daqui a pouquinho. A Então, eu questão vou- da IA, rapidinho, a questão da IA é utilizar com moderação. Existem está livros sendo- hoje explicando, mas antes de surgir a IA, as pessoas não faziam ideia e foi usando de qualquer jeito. E daqui a pouco, agora o judiciário já está usando, tem sentença, né? Explica pra gente. Vocês viram o caso, né, do advogado que juntou 43 Olha isso, gente. jurisprudências, só que assim, não Criadas. existia. Ele Não, não. é inventa. Eu fui perguntar sobre um livro, ela ficou contando história para mim, eu já tinha lido o livro, não era esse aquilo que eu queria Ela ver. não se deu o Caramba. trabalho de conferir, pelo menos assim, por amostragem. Vou conferir Poderia 6. utilizar É, para pelo ajudar, menos. mas não fazer Assim, mas isso. aí 43, e assim, os números do processo: 0, 1, 2, 3, 4. Jesus. E aí tinha desembargador que não existia, tinha desembargador que não fazia parte, tinha Aí- desembargador que já há estava uma representação na aposentado. ordem. Não, há uma representação na ordem em relação a isso. E assim, É uma vida que você tá tratando. sobre as duas perguntas são sobre a IA e Futuro da advocacia. Como advogado pode entrar, né, nessa área, conselho para o estudante. assim, eu vou começar a questão de menos experiência para mais experiência, né? Então, o conselho que eu dou sobre a questão do uso da inteligência artificial para você que está começando é que ela é uma ferramenta. Eu acho que nada nem ninguém pode substituir a figura do advogado. Então, assim, nós estudamos muito para chegar nesse momento, nós dependemos, né, de diversas situações, temos a prova da ordem, que é algo muito importante. Então, se hoje você é advogado, é porque você tem conhecimento necessário
para atuar. Você não Teoricamente, sim. precisa dessa ferramenta Estamos para habilitados. habilitados. para advogar, né, nessa área. Então, ela é uma ferramenta, ela é algo que pode te ajudar. Sempre revisar, e a petição é sua, a responsabilidade é sua, a assinatura é sua. Uma vez manchada a sua imagem, você tem um nome e um sobrenome para zelar. Você tem uns pais que confiaram o sobrenome em você, e a partir do momento que você traz essa vergonha para sua família desnecessária, eu não acho que esse é o caminho. Você tem outros meios, está em dúvida. Teve um caso recente que eu achei um caso muito complexo para mim. Bati na porta da doutora Andréia, falei, Pede Andréia, ajuda, vamos fazer esse procedimento juntos? Ela prontamente sentou comigo, aceitou e nós fizemos, então não tenha esse medo. E o conselho que eu dou para você que quer começar, ó, primeiro, se especialize, que senão nem começa, porque você está lidando com vida, mas não faça isso por dinheiro. Porque quando você faz isso simplesmente por causa de dinheiro, a partir do momento que você recebeu o seu valor, e o advogado criminalista ele costuma receber antes, né, de começar inclusive a própria atuação, o seu objetivo já foi alcançado. Então o restante, o resultado já não vai ser mais importante para você. Então entre com uma questão, obviamente, que você tem a necessidade dos seus recursos, dos seus honorários, você vai receber, você vai ser reconhecido como advogado se você se especializar para isso, mas entre como uma questão de missão, vocação, entendendo a responsabilidade que você tem frente a uma vida, lembrando que não é só a vida do seu cliente, você está lidando com uma família por trás, você está lidando com pessoas que estão sofrendo dia e noite por aquela situação, e dê o seu melhor. Qualquer dúvida, sente quem tem mais experiência que você, não existe problema nenhum nisso, e tenho certeza que você vai ter sucesso nessa caminhada. Muito bem, dica de Excelente. ouro. Melissa, fechando depois com minha querida Andréa A Tarazzoli. questão da inteligência artificial é aquilo que o Diego falou. Usar com moderação, ela não a sua dona, é você que é dono dela, é uma ferramenta. Você não obedece, é ela que te obedece. É questão de aprender a utilizar, faz cursos, tem livros. Capanema tá aí, tem um livro maravilhoso, dá cursos. E aprender a ensinar a inteligência artificial, colocar conteúdos, fazer técnicas, que eu já tive que estudar isso para poder me adaptar a essa situação. Porque você não pode ficar para trás também. Do mesmo jeito que chegou o processo eletrônico, era físico, e chegou a digitalização, e o processo eletrônico, e o peticionamento eletrônico, e o advogado mais antigo foi ficando para trás, e não, colou no mais novo para ajudar, a gente já tinha uma pessoa para ajudar, e hoje a gente tem a comissão da pessoa idosa, que os idosos, eles peticionam com o próprio token deles, e vão se modernizar. Então, a inteligência artificial veio como uma ferramenta para ajudar. E usar com moderação. Conferir, porque é aquilo que o doutor falou, e não tem como fugir disso. Eu acho que foi até poético. Eu fiquei olhando assim, eu falei, caramba, Poético, né? poxa, Fiquei emocionado. seus pais deram o sobrenome para você. Mais uma crítica, como professor, eu pego as provas para corrigir. Nossa. A maioria vem ali aquele, desculpa a expressão, aquele vomitado ali de copiar, colar e despejar ali, sofrível. Livros, recentemente publicamos um, né? Fui ler os artigos dos colegas, né, dos articulistas, pelo menos assim, 3 muito uma estrutura muito característica de A. A pessoa jogou a pergunta, pegou a resposta, a estrutura básica, aí aquela coisa meio robotizada, né? Aquela linguagem muito clara, muito objetiva. Aí em cima ali ela foi escrevendo alguma coisa e tal, mas não perdeu o colorido da IA. Eu deixei de lançar um livro por uma comissão de imobiliário porque a pessoa trouxe toda aquela cara de IA. E outro pelo CRC. Eu falei, eu não vou assinar, não dá. Como Você coordenador... consegue identificar essa situação, né? Palavras-chave, Falta né? conteúdo. Que Falta. eles têm uma introdução, desenvolvimento, conclusão que é muito peculiar, é muito característica. Usam palavras-chave que a gente já sabe. Eu uso IA. Quer ver um exemplo? Uma ferramenta de auxílio, e não... Eu escrevo um texto, e eu coloco, às vezes, edite e reescreva. Aí eles dão clareza, eliminam ambiguidade no texto. Eles dão uma pontuação mais elegante, encurtam uma frase, colocam um ponto e vírgula. Fica melhor, nem sempre. Eu coloco ali e comparo com o meu texto original e eu faço ajustes. Mas eu escrevo. Ou às vezes eu quero ter ideias, aí eu pergunto alguma coisa. Aí ela manda lá um monte de palavras-chave, de ideias e tal. Eu tiro dali alguma coisa. É uma ferramenta
um instrumento. É um Tá? instrumento de trabalho. Sob a sua execução. Não deve ser a sua senhora para a pessoa Isso. fazer dela um É, oráculo, Isso, né, de Delfos. perfeito. André Perazzoli, Então, eu penso que nós temos que acompanhar a evolução, ela está aí para isso. Quanto mais informações, quanto full time, hoje está tudo muito rápido. Vamos considerar, adoro fazer essas comparações, apesar de que a gente mostra que a gente está envelhecendo, mas é real. Há 30 anos atrás, era um livro tombo. pegou a petição manual também? O Peguei. advogado escrevia na mão? E era 6 horas da tarde, tinha que correr lá no distribuidor protocolo, para projeto. Não protocolar, é por nada, não, senão mas eu peguei perdia isso aí prazo. também, tá? Na mão, não. Não, na mão, o criminalista pode fazer tudo na mão. Não. Não, mas Procuração naquela não. É época... porque Não, só era entendo, na- Só entendo, tinha entendo, aquilo, entendo, só entendo. tinha aquilo. Mas eu peguei balcão, peguei Mas livro. meu peguei esse presente de negócio. forma... Não, você não pegou o livro tombo que no final do processo tinha um escrevente específico. Ele Sim, já Um livro peguei. desse tamanho. Peguei, 01, no final, se tivesse 07 era do fulano. Peguei, Não, estagiei. eles tinham um livro no cartório, que é um livro grande assim, falava assim, olha, ontem eu vim aqui no distribuidor, distribuí minha peça, aí você vinha com carimbo, porque não tinha número. Esse aí não Era o peguei, não. carimbo, era isso. Não. Aí você chegava com a pecinha debaixo do braço. E aí eu queria saber o número, porque aí quando chegava a peça pro cartório, Sim. aí ele botava no livro tombo. O nome do livro era tombo. Vocês imaginam? Sim. Aí aquilo ali eram diversos livros tombo, eu falava, quando é que você distribuiu? Ah, é Tem ontem. uma marca aqui na minha mão de puxar o processo da prateleira e o carrinho, né? Que fala aquele negócio que fura. Cortou o meu dedo quando eu puxei. Então você chegava no cartório, eu tinha uma agenda, não era agenda, não, era arquivo, que você botava os fichários Era fichinha. com um monte de processo, era assim que funcionava, não tinha computador, não tinha nada disso. Aí você levava aquilo ali. O que acontece? Qual é a diferença de hoje? Hoje as coisas estão muito rápidas, as coisas funcionam e falta aquele balcão ali de falar, olha só, fiz um protocolo aqui, queria falar com o juiz, falta isso. A interação. Eu gostaria de despachar. Ah, não dá não. Daqui a pouco vai no sistema, vai para Isso é real. como é que Pô, se existe, eu fico pensando assim, não Recebi uma possível. ligação hoje antes de vir pra cá. Galpão virtual. Falei, que? Eu não faço Falei, não, fala quero que falar você com o quer juiz, despachar. sabe? Falei, Então, fala que você quer despachar, mas eu já falei. Vai lá e chega, bate lá na Aí porta a- do juiz com toda a cordialidade e fala que vai despachar. tá bom, o que você quer? Aí vem o secretário. Então a gente sabe que secretário é uma facilidade. Então você vai despachar com o secretário, mas eu acho que falta hoje. Tudo é muito bom, inteligência artificial. Eu Ferramentas. concordo, eu uso essa ferramenta. Até mesmo para me dar um Notebook aqui, ó. direcionamento de texto. O que eu preciso aqui para o meu texto ficar mais focado, mais centralizado? Mas conteúdo quem faz somos nós. Isso aí. Mas a advocacia, para mim, é leitura, continua sendo muita leitura, continua sendo ali despachar, falar com o juiz. Eu acho que isso é muito importante na profissão. Lógico. Embargos auriculares. Exatamente. É o melhor Isso eu para mim. gosto. E ainda mais principalmente na área criminal, que você precisa despachar, Precisa você precisa convencer convencer e demonstrar ao juiz, mesmo numa custódia, de que aquela carteira ali é de trabalho, ele não é traficante. Para isso você tem que falar. Então, o audiência de custódia é uma novidade, sim, muitos criticaram, mas isso aí, se não existisse, o cara estava preso até hoje. Todo mundo. Então, essas ferramentas e essas funcionam, sim, mas ainda para mim a advocacia está na leitura, no conhecimento, no conteúdo. Eu adoro estante, eu gosto de As livros biblioteca. delas são tão lindas. Eu gosto de biblioteca, eu acho que biblioteca dá uma ideia Imponente, requintado, Chega lá no escritório clássico, dela, tem uns erudito, livros ali que você fala assim, será que pode distinto, tocar? Eu fui recentemente. conteudista. Você encostou a mão? Eu fui recentemente, Eu nunca porque gostei a mão eu no já tinha livro ido dela. num escritório que os livros eram só uma questão de... Estética, não tinha Estética, não conteúdo. tinha, Ai, era meu como se fosse um Deus. papelão. Aí eu tava crente que também era, eu puxei ele, pra que você vai pegar esse livro? Eu falei, é livro? Meus queridos, infelizmente nós estamos aqui a 1h43 e eu tenho de encerrar esse programa, mas fica a porta aberta, a casa aberta para todos. Muito bom. Tivemos hoje aqui um excelente programa com 3 grandes advogados criminalistas e deixa eu apresentar aqui os patrocinadores antes de encerrar. São eles que viabilizam, né, que esse programa possa existir. Juliana Araújo, leiloeira, a pública há 10 anos, realiza leilões nos processos judiciais e principalmente nas cobranças de cotas condominiais. O melhor amigo do advogado civilista, né? Verdade. Plano de saúde muito caro, você pode economizar até 40% com Rafael Thiago, da RT Negócios, celular ao final 973475232. Ele tem cashback exclusivo para advogados e membros do judiciário. Leve Contabilidade. O contador condominial também é parceiro dos advogados, proteja seus rendimentos, abra sua PJ com Gilcimar Conceição.
Simone Viana, advogada especialista em condominial, família, sucessões. Andréia Perazzoli, minha querida amiga, duplamente patrocinadora aqui do nosso programa, né? Eu não faço questão e tô junto e vambora. Ela é essa mulher incrível, advogada da área criminal, especializada, referência, especializada em direito penal econômico, tribunal do júri, enfim, um escritório que se destaca pelo seu compromisso de superar as expectativas dos clientes. Técnica, expertise, trabalho objetivo e, naturalmente, essa pessoa humana que vocês conhecem aí. www.andreaperazzoliadvogados.adv.br para auxiliar você na sua defesa. CBE Jur, pós-graduação na área jurídica, especializa-se em direito previdenciário, militar, trabalhista, imobiliário ou condominial. E Francisco Egito Advogados Associados, direito imobiliário condominial com equipe de profissionais qualificados. Feito isto, queridos, eu encerro aqui esse episódio em que falamos de questões criminais com André Perazzoli, com Melissa Feitosa e nosso novo amigo aqui, Diego Juliar da Silva. Todos muito bem-vindos, um prazer incomensurável estar com vocês. Até a próxima, né? E estamos juntos na Ação Jurídica. Sempre.